Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Depois de esconder várias bagunças aqui na sala, porque a obra continua, ela ainda não acabou, e colocar uma bolsa de água quente aqui nas minhas costas, porque eu estou com muita dor no ciático hoje. Estamos aqui para mais um vídeo. Vocês têm que valorizar o youtuber de vocês, gente, porque a dor que eu tô sentindo hoje eu nunca senti antes na vida. Então tô aqui com a bolsinha que pelo menos quando ela tá ali dá uma aliviada. O caso de hoje envolve dois casos em um só. E assim como o caso da semana passada, eu não conhecia o caso de hoje, então resolvi trazer aqui porque eu acredito que ele vai levantar questões bem interessantes para a gente discutir nos comentários. Hoje vamos para Auburn, no Alabama, conhecer a história de Lori Slezinski. Lori Ann Slezinski nasceu em 21 de setembro de 1981. Os seus pais, Arlene e Casey, tiveram também mais um filho depois da Lori, chamado Paul. A família originalmente era do estado de Nova York, mas eles se mudaram ali para o Alabama quando a Lori tinha mais ou menos uns 13 anos. E apesar que nessa idade, às vezes a mudança pode ser algo bastante problemático para um pré-adolescente, um adolescente, para Lori foi bastante benéfico e ela adorou a mudança. Porque o lugar onde eles foram morar ali no Alabama, em Auburn, era um lugar mais extenso, tinha mais contato com a natureza, eles poderiam ter vários animais e a Lori, ela amava muitos animais. A Lori sempre foi descrita como uma pessoa muito gentil, muito amorosa, ela adorava esportes também. Gostava muito de andar de bicicleta, assistir filmes, jogar videogame e ela tinha um fiel escudeiro que era o seu cachorrinho, Peanut. Ela tinha uma verdadeira paixão por ele e eles eram inseparáveis. Além disso, além do amor pelos animais, a Lori amava muito a sua família. E eu preciso dizer, gente, que eu fiquei simplesmente apaixonada por essa foto da Lori com o Peanut, porque a carinha do Peanut nessa foto, assim, ganhou meu coração totalmente, desde a primeira vez que eu vi pesquisando sobre esse caso. E segundo a mãe da Lori, a Arlene, a Lori, ela era aquela filha que ela sempre sonhou ter, que não dava trabalho, ela sempre foi muito estudiosa também, ia bem nas aulas. E tranquilamente ela se formou no ensino médio e aí foi cursar uma universidade. Quando a Lori saiu de casa para cursar a universidade, os pais ficaram assim um pouco chateados com essa ideia, mas aquele chateado porque não iria mais conviver com a filha todos os dias, né? E era uma convivência muito harmoniosa. Mas eles sabiam que era uma etapa ali da vida que a Lori teria que passar e ela estava muito animada com isso. Então, como uma forma aí de apoio, os pais deram a Lori uma casa móvel. Assim, dá pra gente falar que era um trailer, mas era mais que um trailer, né? Vou colocar aqui a foto pra vocês. É realmente uma casa móvel e lá nos Estados Unidos é bem comum. E essa casa móvel seria onde a Lori iria morar enquanto estava cursando a universidade. E, inclusive, ela ficaria estacionada, digamos assim, num estacionamento especificamente para isso e especificamente também para universitários, né? Aonde ela foi morar nessa casa móvel, existiam vários outros universitários também na mesma situação, então era um ambiente muito legal para Lori. No início, a mãe da Lori ligava para ela todos os dias, assim, sem falhar nenhum dia. Ela sempre queria saber o que a filha tinha feito, todos os mínimos detalhes. E no início, a Lori levou isso numa boa, mas chegou no momento que ela falou assim: mãe, você não precisa ligar para mim todos os dias, você pode ligar para mim ali 2, 3 vezes na semana, eu te passo tudo o que aconteceu. E tá tudo bem, você não precisa se preocupar, eu tô vivendo a minha vida, eu tô feliz. Então, a partir desse momento, a mãe da Lori entendeu, né, que ela não precisava ficar ligando para a filha todos os dias, a filha era responsável, ela conhecia muito a Lori, né, sabia que ela era perfeitamente capaz de seguir a vida dela ali na universidade. Então, elas sempre tiveram um contato, elas se falavam todas as semanas, só não era mais aquele contato diário. A Lori se formou em psicologia com especialização em justiça criminal. E ela se formou, inclusive, com honras e estava muito feliz em ter concluído essa etapa da vida dela.
Ela pretendia posteriormente obter um mestrado em psicologia também, mas por enquanto ela estava feliz com o que ela tinha conquistado até o momento e inclusive um trabalho já na área dela, que era no Centro de Saúde Mental do Alabama. E ela ficou ainda mais feliz quando ela descobriu que a melhor amiga dela da faculdade iria trabalhar junto com ela no mesmo centro médico. O nome dessa amiga é Lindsay. Elas se conheceram no primeiro ano da faculdade e já se tornaram amigas de cara. Elas sempre foram muito unidas ali durante o período da faculdade, mas agora que as duas estavam trabalhando juntas, a amizade ficou ainda mais forte, ainda mais íntima. A Lindsay disse que quando ela conheceu a Lori, ela sentiu já de cara que ela era muito amigável, amorosa, convidativa e que existiu um magnetismo entre as duas. Elas sabiam que elas iriam ser melhores amigas. E a gente chega aqui então no dia 10 de junho de 2006. Nesse dia era um sábado e a Lori e a Lindsay, elas tinham combinado de fazer assim uma noite das amigas, uma noite do pijama, onde elas iriam se encontrar na casa da Lindsay e elas iriam ali beber, comer besteiras, assistir filmes, seriados, escutar música, conversar sobre vários assuntos, sobre várias pessoas, enfim, ter uma noite ali apenas as duas amigas. Então, nesse sábado, dia 10 de junho, quando era mais ou menos ali 6:30 da noite, a Lori, ela liga para Lindsay só para confirmar que estava tudo certo. Ela conta que ela tá indo pro mercado, ela vai comprar algumas guloseimas, algumas bebidas e depois ela vai até a casa da amiga. Mais ou menos meia hora depois dessa ligação entre as duas, o celular da Lindsay tocou novamente. A Lindsay pôde ver que quem estava ligando era a Lori, novamente. Não ficou claro para mim se era celular ou se de repente era um telefone fixo com identificador de chamadas, né? Mas ela olhou e viu que era a Lori ligando novamente. Ela atende essa ligação, ela fala alô várias vezes, ninguém responde nada e de repente a ligação cai. A Lindsay achou isso um pouco estranho, então ela retorna a ligação para a Lori para ver se tinha acontecido alguma coisa, só que a Lori não atende. Isso foi um pouco estranho aqui no começo, mas a Lindsay pensou assim, bom, daqui a pouco a Lori vai chegar aqui e a gente conversa sobre isso. Só que aí, minutos se passaram, horas se passaram e a Lori não chegou na casa da Lindsay. E isso não era comum, né? A Lori, ela tinha o costume de aparecer nos compromissos que ela marcava e se ela tinha algum contratempo, ela com certeza ligaria. E não foi o que aconteceu aqui. Ela liga algumas vezes para a Lori no celular, ela não consegue falar com a amiga. Ela também liga para outras amigas em comum para saber se a Lori de repente não passou na casa de uma delas ou encontrou uma delas no meio do caminho e ninguém sabia onde a Lori estava. E nesse primeiro momento, a Lindsay, ela achou estranho, mas ela não estava super preocupada. De repente, ela achou que a Lori teve uma mudança de planos. Ela precisou fazer alguma coisa e não iria mais até a casa dela. No dia seguinte, que era um domingo, a Lori e a Lindsay, elas também tinham planos juntas. Elas iriam para uma piscina naquele dia. E a Lori continuava sem dar sinais. A amiga continua ligando para a Lori, sem nenhuma resposta, e ela pensou assim, bom, pelo jeito eu não vou conseguir falar com a minha amiga esse final de semana, ela deve estar fazendo alguma coisa em algum outro lugar. Ela deixa algumas mensagens também na secretária eletrônica do telefone da Lori, mas de novo nenhuma resposta. Então a gente chega aqui na segunda-feira e a Lindsay, lembrando aqui, ela trabalhava junto com a Lori. Então ela pensou assim, bom, eu não vi a minha amiga o final de semana inteiro, ela não tá dando respostas, mas com certeza ela vai aparecer no trabalho, porque a Lori nunca falta. Porém, a Lori também não foi trabalhar nesse dia. E aí a Lindsay começou a ficar um pouco mais preocupada, né? E ela começou a conversar com outros colegas, falando que ela não tinha tido contato com a Lori, que ela não sabia onde ela estava, que eles tinham, né, esse compromisso, ela não apareceu em 2 dias seguidos. Mas ainda nessa segunda-feira, nada é feito. Chegamos na terça-feira, novamente a Lori não vai trabalhar. E aí, nesse ponto, a Lindsay chegou para o supervisor ali delas, né? E falou assim, olha, o que tá acontecendo é o seguinte, eu não falo com a Lori desde sábado, era pra gente ter se encontrado, não nos encontramos, ela não me responde, eu mando mensagens, não sei o que tá acontecendo. E aí, o supervisor autorizou a Lindsay e mais um colega ali do trabalho delas a irem até a casa da Lori para ver se estava tudo bem.
ou se tinha acontecido alguma coisa. Era mais ou menos umas 10 da manhã aqui da terça-feira, já no dia 13 de junho. Então a Lindsay e esse colega vão até a casa móvel da Lori. Quando eles chegam até a casa, a Lindsay se aproxima da porta e ela percebe que a porta estava destrancada. E isso elevou a preocupação da Lindsay muito, muito acima do que ela já estava preocupada, porque não era uma coisa que a Lori faria. A Lindsay então resolve entrar na casa e quando ela entra, ela também percebe que a casa estava totalmente estranha, assim, não estava do jeito que a Lori deixaria. Primeira coisa que ela percebeu é que a casa estava muito gelada, muito fria. Então, o ar-condicionado estava ligado, assim, numa temperatura muito, muito baixa. E era uma coisa que a Lori não fazia porque ela era muito friorenta. Então, isso já foi estranho de início. Outra coisa que ela percebeu também já de cara foi que o cachorrinho da Lori, o Peanut, estava dentro de uma gaiola. Essas gaiolas maiores, assim, para cachorro. E a primeira coisa que a Lindsay fez, porque ela também é uma grande amante de animais, foi soltar o Peanut. E quando ela soltou o cachorrinho, ela percebeu que o cachorrinho estava bem. Ele estava alimentado, ele estava limpo, ele parecia feliz. Então, assim, não parecia que ele estava descuidado todos esses dias que a Lori não tinha aparecido. Isso chamou a atenção também da Lindsay. Outra coisa que a Lindsay percebeu também já de cara, e isso ela percebeu também porque ela gosta muito dos animais e conhecia muito bem o amor que a Lori tinha pelo Peanut, é que ela percebeu que estavam faltando 3 tapetes que existiam ali na parte da cozinha da casa. O que acontecia era o seguinte, o cachorrinho, ele não gostava de pisar na parte de ladrilho da cozinha. Então, quando ele tinha que atravessar pela cozinha, a Lori colocou esses 3 tapetes para que ele andasse em cima dos tapetes e não precisasse andar ali pelo ladrilho da cozinha. Então, ele andava pelos tapetes e chegava já no carpete do outro lugar. E a Lindsay sabia disso, né? Porque a Lindsay também era amante dos animais, ela sabia que a Lori fez aquilo tudo para que o Peanut ficasse mais confortável, né? Então, quando ela chegou na cozinha, de cara ela já percebeu que esses tapetes estavam faltando. E uma observação aqui, eu achei isso muito bonitinho, porque quando a gente tinha a nossa cachorrinha e eu morava com a minha mãe, a nossa cachorrinha era bem doida, ela gostava de correr, né? E a gente tinha um assoalho na sala e ela escorregava nesse assoalho. Então a gente colocou uma passadeira, minha mãe colocou uma passadeira exatamente onde ela corria, para ela continuar correndo. E aí ela conseguia correr sem escorregar, na verdade ela corria mais ainda, tipo uma doida pela casa. E eu achei muito bonitinho, porque isso demonstra o quanto carinho você tem pelo animalzinho, né? O quanto você trata ele como um membro da família, porque você quer que ele se sinta confortável, você quer que ele aproveite ali a casa, assim como todo mundo, né? Sem dificuldades. Então esse pequeno detalhe aqui me tocou, porque eu senti uma conexão. Tá, mas voltando aqui, pra Lindsay era tudo muito estranho. Primeiro, a casa estar aberta e tudo que eu já citei aqui, mas principalmente porque a Lori jamais deixaria o Peanut em casa preso numa gaiola. Ela também jamais deixaria o cachorrinho sendo cuidado por uma outra pessoa, que era o que estava aparecendo ali, né? Porque a amiga não via a Lori já há alguns dias, então aparentemente parecia que ela não estava em casa, já que ela não estava atendendo o telefone, ela não respondia as mensagens na secretária eletrônica, e o cachorro continuava na casa, aparentemente, porque ele estava sendo cuidado por alguém. E isso normalmente não iria acontecer, a Lori não deixaria o cachorrinho com outra pessoa. Enquanto tudo isso está acontecendo, o trabalho da Lori liga para a mãe dela, né, para Arlene, para avisar que a filha não aparecia no trabalho já faziam 2 dias. E a Arlene, ela se preocupou já de cara, porque ela não falava com a filha desde quinta-feira. Então já faziam alguns dias que ela também não tinha notícias. Mas nesse caso aqui não era porque a mãe da Arlene estava procurando pela filha e também não estava conseguindo falar com ela. Ela achava que estava tudo bem, né, e que uma hora ou outra a filha entraria em contato com ela. Mas, quando ela recebe essa notícia, ela imediatamente sai da casa dela para ir em direção à casa da filha. E no caminho ela liga para o pai da Lori, né, o seu marido, para avisar o que está acontecendo. E ela também liga para a polícia, pedindo para a polícia ir até a casa móvel e também já reportar o desaparecimento da Lori. Quando a polícia chega ali na casa móvel, já existiam vários amigos da Lori ali ao redor, a mãe também. E quando os policiais entraram na casa, eles já perceberam várias coisas estranhas. Eles perceberam que a porta ela foi arrombada, os danos que tinham ali na fechadura, na lateral da porta, eram danos frescos, digamos assim, não eram coisas já antigas da casa.
Eles perceberam dentro da casa sinais de luta. Em uma parede existiam várias marcas do que parecia ser de chutes. Então, quando a pessoa vai chutar e fica aquelas marcas pretas do calçado, mas também tinham marcas que pareciam ser de arranhões na parede. Eles perceberam que o fio da secretária eletrônica tinha sido arrancado, então era por isso também que não tinha como a Lori receber as mensagens, mesmo se ela estivesse na casa. Eles perceberam que esses sinais de luta também faziam meio que um caminho, parecia que tinha começado meio que na entrada da casa e foi em direção até o quarto da Lori, como se alguém tivesse arrastado, né, outra pessoa para o quarto da Lori. No quarto da Lori existia um fio de telefone bem grande, assim, que vinha desde da mesinha do lado da cama dela, onde ficava o telefone. Ele passava pela frente da cama e ia até uma tomada, pelo que eu entendi. Então era um fio que atravessava o quarto inteiro e esse fio estava faltando. Eles também encontraram uma argola, um brinco de argola dourado e tinha bastante cabelo nesse brinco. Como a Lindsay falou com os policiais, ela disse que o último contato que ela teve com a Lori foi naquele bate-papo breve ali, e a Lori disse que estava indo ao mercado, né? A polícia, posteriormente, conseguiu imagens da Lori nesse mercado. Era um Walmart, então tem imagem da Lori fazendo essas compras, e a polícia acredita que depois que ela fez essas compras, ela voltou para casa. Por quê? Porque ali na casa haviam algumas compras que já estavam dentro da casa e algumas compras que ficaram do lado de fora da casa. Então, o que parecia é que no momento que ela estava descarregando essas compras, a Lori foi atacada. Uma coisa também que eles perceberam no quarto da Lori, né, que eu esqueci de mencionar, é que a cama dela estava bem desarrumada, assim, os lençóis estavam muito bagunçados, como se algo tivesse acontecido ali. Não era um bagunçado de alguém que dormiu apenas. Outros itens que estavam faltando também na casa eram o carro da Lori, a bolsa dela, uma almofada do sofá. Ela tinha um termômetro Galileu, é um termômetro bem diferente, vou colocar aqui uma foto para vocês, por isso que se destacou, né, que esse item estava faltando. A carteira da Lori também estava faltando, acredito que porque a bolsa estava faltando, né, então a carteira também estava. E a Lori, ela tinha umas latas de lixo bem grandes que ficavam ali na parte de fora da casa, que ela usava para guardar algumas ferramentas de jardinagem. E elas estavam faltando. Eles encontraram a tampa de uma delas ali ao redor da casa, mas as lixeiras eles não encontraram. Os 3 tapetes, né, que eu já mencionei para vocês, também estava faltando. E um item que chamou a atenção da polícia era um cabide todo torto, assim, como se ele tivesse sido desmontado, né, para fazer alguma outra coisa com ele. Bom, nesse caso aconteceu o que acontece em alguns casos de jovens que desaparecem. A polícia de início não leva muito a sério esse desaparecimento, porque eles acreditam que os jovens podem simplesmente sair sem dar notícia para ninguém e às vezes eles generalizam isso, né? Não que isso não aconteça, pode acontecer, mas a gente tem que ver muito ali a vida da pessoa, né? Então, todo mundo falando ali, né, que a Lori jamais desapareceria desse jeito, que ela gostava muito da família, do trabalho dela, da amiga, ela tinha marcado com a amiga, ela jamais deixaria o cachorrinho dela para trás. Então, mesmo com todos esses fatos, a polícia acreditava assim, ela deve ter saído e uma hora ela vai voltar. Mesmo também, se a gente for analisar, com todas as coisas que eles mesmos encontraram e acharam estranho dentro da casa, né? Mas enfim. E a polícia pensou isso também pelo fato da região ali onde a Lori morava, vocês se lembram que eu falei que era uma região de universitários. Era um parque de trailers, né, e casas móveis de universitários. Então, eles acreditavam que era meio que isso, assim, os jovens desaparecem porque querem desaparecer. E é claro que a família não concordava com isso, né? A família ficou em cima ali. Em algumas fontes diz que demorou, né? E a polícia ficava falando que tinha que esperar as 48 horas, né? Mas, enfim, em algum momento aqui é reportado pela região toda ali o desaparecimento da Lori, né? Eles fazem aqueles avisos, né, com a foto da Lori, todas as características, o dia que ela sumiu, enfim, para ver se alguém tinha alguma notícia. Só que as coisas ficaram um pouco mais preocupantes, porque 4 dias depois que a Lori foi vista pela última vez, ou seja, na quarta-feira, dia 14, o carro da Lori foi encontrado. E ele foi encontrado em condições péssimas, porque ele foi encontrado completamente queimado.
E não era um queimado como, por exemplo, bateu o carro e queimou, teve um problema no carro e ele incinerou de alguma forma. Não era isso. Dava para ver claramente que alguém colocou fogo nesse carro. Felizmente não havia sinal da Lori dentro do carro, né? Então, pelo menos isso, a família ainda tinha essa esperança, mas é claro que foi muito preocupante encontrar esse carro dessa maneira. E a polícia encontrou ali algumas coisas nessa cena aqui do carro. No primeiro dia que eles estavam analisando a cena, eles encontraram uma bituca de cigarro, e era um cigarro tipo paieiro, que a gente fala aqui, que é cigarro de palha, né? Cigarro assim que é feito manualmente. Então, era uma evidência com bastante potencial, né? Só que não foi. Poderia ter sido, mas não foi. Vocês já vão entender. No segundo dia que eles voltam ali nessa mesma região do carro, eles encontraram em uma região mais de mata ali próximo um galão de gasolina vermelho, estava vazio esse galão, e eles acreditavam que tinha a ver ali com esse incêndio do carro. Então essa evidência também é coletada. Então, nesse ponto aqui, o caso da Lori não era mais um caso apenas de desaparecimento. A polícia acreditava que algo muito mais terrível aqui aconteceu, né? E para a mãe da Lori, para Arlene, foi muito difícil, porque em cada momento ela estava tendo notícias piores, né? Mas ela mantinha a esperança de que a filha estava viva. Ela acreditava que a filha não teria saído de casa por conta própria para viver uma outra vida. Ela acreditava que a filha poderia estar sendo mantida em algum cativeiro, tinha sido sequestrada por alguém. Ela pensava nesse sentido. Só que ao mesmo tempo ela pensava assim, mas quem faria isso com a Lori? Porque a Lori se dava bem com todo mundo. Então não fazia muito sentido, mas ela tentava manter a esperança. Bom, já de início aqui nas investigações, quando encontraram o carro, conversando com várias pessoas, a polícia já tinha um suspeito. E também era o mesmo suspeito que a mãe da Lori desconfiava. Foi um dos primeiros nomes assim que a mãe da Lori falou para os policiais quando toda essa investigação estava acontecendo. E o nome dele é Daryl Richard Ennis, e ele era conhecido como Ricky. Então, quais eram os motivos aqui que a polícia desconfiava do Ricky? Uma das razões era que, conversando ali com amigos da Lori, eles descobriram que o Ricky era meio que obcecado pela Lori. Ele tinha uma paixão por ela. E uma paixão que não era correspondida, porque a Lori, ela era muito amiga do Ricky e ela deixava isso claro para ele, né, que ela não queria nada além disso, ela queria apenas continuar uma amizade, mas parecia que o Ricky estava insistindo nisso. O Ricky e a Lori, eles se conheceram quando a Lori ainda era uma estudante ali na faculdade, né? Ela não tinha se formado, e ele trabalhava em um boliche ali da região. Então, em um dia ali eles se encontraram, conversaram nesse boliche e começaram uma amizade. E muitas pessoas ali que conheciam os dois falaram para os policiais que o Ricky falava muito da Lori. E falava, assim, às vezes até para pessoas que nem conheciam a Lori. Ele sempre gostava de falar que ele era apaixonado por essa menina, ou colocava a Lori nos assuntos. Era meio que uma obsessão mesmo. A polícia também descobriu que alguns dias antes da Lori desaparecer, o Ricky, ele tinha escrito uma carta de amor se declarando para a Lori, e ele deixou dentro da casa lá da Lori. Vamos lá, pelo que eu entendi, por algum motivo o Rick tinha a chave da casa móvel da Lori. Pelo que eu vi nas fontes, eles realmente eram muito amigos, eles se conviviam muito, o Rick ia muito na casa da Lori, ele chegou a conhecer a família da Lori também, mas era uma amizade muito íntima, assim, e a Lori não queria que passasse disso, né? Ela confiava muito no Rick. Então ele tinha essa chave ali da casa dela e dias antes dela desaparecer, o Rick foi na casa dela em algum momento que ela não estava em casa, entrou com a chave que ela tinha dado a ele, colocou essa carta de amor na mesa e saiu. Quando a Lori chegou na casa e viu aquela carta e percebeu que o Rick entrou na casa dela sem ela estar lá, né, sem dar a permissão, ela ficou muito chateada, ela ficou com muita raiva, e mais ainda porque o Rick não estava entendendo que ela não queria nada com ele, que ela queria apenas amizade. E a amiga, a Lindsay, ela disse para os policiais que a Lori realmente ficou chateada e que ela disse que ia conversar sério com o Rick para que isso acabasse. Então poderia ser o motivo deles terem se desentendido, e também tinha um outro motivo aí para a polícia desconfiar do Rick. Por quê? Porque aparentemente ele também foi a última pessoa que viu a Lori ao vivo.
No dia que a Lori ligou para Lindsay, naquele sábado, que ela ligou para falar, amiga, tô aqui comprando umas comidinhas e daqui a pouco eu vou para aí. A Lindsay, ela escutou a voz do Rick no fundo da ligação. Então, quando a Lori ligou para a amiga, o Rick estava junto. Então, ele possivelmente foi a última pessoa que viu a Lori. Então, é claro que as suspeitas estavam todas em cima dele. A Lindsay, ela disse que ela não estranhou naquele momento escutar a voz do Rick no fundo da ligação, porque realmente eles eram muito amigos, não era incomum que o Rick estivesse na casa da Lori, então não chamou atenção. Mas é claro que depois que tudo isso aconteceu, né, ela reviveu esse momento e contou aos policiais. A Lindsay também contou aos policiais que uma das primeiras pessoas que ela ligou para perguntar da Lori, já no domingo, né, no dia seguinte, foi o próprio Rick, porque ela sabia que o Rick era muito ligado a Lori. Então ela ligou pro Rick e ele não atendeu. Depois ela mandou SMS para ele, perguntando novamente se ele sabia onde a Lori estava, que ela estava preocupada. E aí o Rick respondeu o SMS falando que com certeza não tinha acontecido nada, ele não sabia onde ela estava, mas que em breve, claro, ela voltaria. Então é claro que a polícia vai falar com o Rick, eles o encontram, o Rick concorda em falar com a polícia e começa a dar a versão dos fatos. Ele não negou que esteve na casa da Lori naquele sábado, ele disse que foi à tarde lá, mais ou menos umas 3 horas, ficou a tarde toda ali com a Lori, e quando era ali mais ou menos naquele horário, 6 e pouco, início da noite, a Lori ia ao mercado e ele foi embora. Só que o que foi muito estranho aqui para a polícia é que do nada o Rick falou uma versão aqui da história que até agora não tinha aparecido sobre a vida da Lori. Ele disse à polícia que naquele dia ela disse para ele que antes dela ir para a casa da amiga, ela iria vender drogas. Porque, segundo o Rick, ele e ela estavam cultivando maconha ali na casa da Lori. E ela iria vender naquele dia alguma quantidade para alguém. E, inclusive, ele deu detalhes, assim, falando que a Lori era bem casca grossa, assim, que ela ia nos lugares vender ela mesma, ela não se importava para quem ela estava vendendo ou em qual lugar ela tinha que ir, porque ela ia mesmo, ela ia, vendia, pegava o dinheiro, ela era como se fosse, assim, a dona da boca. Aí ele disse que durante o final de semana todo, ali domingo, ele foi para Montgomery, que é a capital ali do Alabama e é uma região próxima ali a Auburn, e ele foi também justamente vender drogas, né? Porque era um negócio que ele tinha com a Lori, segundo ele, né? Segundo o Rick. E ele disse que nesse dia ele foi vender drogas para uma certa pessoa, ele deu o nome dessa pessoa, né, para os policiais. Ele disse que ele teve que ir e voltar para Montgomery várias vezes por causa dessa negociação. Só que o que acontece aqui é que quando a polícia pedia exatamente o endereço onde ele foi, quem era essa pessoa, mais informações ali para poder confirmar esse álibi, o Rick não conseguia dar, né? Ele não conseguiu dar o endereço dessa pessoa, a polícia não conseguiu encontrar essa pessoa, então o álibi não pôde ser confirmado. O Rick também mencionou que ele tinha uma namorada, e era uma namorada assim meio que vai e vem, né? Não era algo super sério, e a polícia pôde descobrir que essa namorada, né, essa pessoa realmente existiu, e ela morava muito próximo à casa da Lori. Então, para os policiais, parecia assim que era uma conveniência ali que o Rick tinha até para observar o dia a dia da Lori, né, para ficar mais próximo a ela. A polícia vai atrás dessa namorada para conversar diretamente com ela. E ela disse que no sábado ela e o Rick iriam sair, eles tinham um programa juntos, mas ela não conseguiu falar com o Rick, ela ligou várias vezes para ele, só dava na caixa postal, ela deixou recados, ela mandou SMS, tentou contatos de todas as maneiras e ele não apareceu. E é nesse sábado, justamente o sábado, que a Lori desapareceu. É claro que a polícia está desconfiando muito do Rick, né? Até porque eles foram tentar conferir essa história das drogas, né? Eles reviraram a casa da Lori de tudo quanto é jeito e eles não encontraram nenhuma evidência de que qualquer droga estava sendo cultivada dentro da casa e nem nada relacionado a isso, nenhuma negociação, nada. Então eram informações assim muito estranhas que o Rick estava dando, o comportamento dele também estava um pouco estranho e depois que o Rick falou com a polícia, inclusive ele até ligou para a mãe da Lori, para Arlene, para dizer o quanto ele estava preocupado também com o sumiço da Lori. E ele, do nada, falou a mesma história das drogas para a mãe, para Arlene.
né? Então imagine o susto dessa mãe. Ela tá preocupada com a filha, aí vem um amigo da filha falar com ela, dizendo que está preocupado, e do nada solta essa história de que a filha era uma traficante. E a Arlene, ela achou aquilo muito estranho, porque ela sabia que era uma coisa que a filha não faria, e também depois ela ficou sabendo que a polícia não achou nada na casa, né? Enfim. Mas ela achou aquilo muito estranho porque ela já conhecia o Rick. A Lori já tinha apresentado o Rick para a mãe. E, inclusive, no Natal do ano anterior, no Natal de 2005, a Lori, ela pediu para a mãe, né, e para o pai, para ela trazer o Rick ali para fazer a ceia de Natal, para passar o Natal com a família dela, porque o Rick não tinha família. Então ela achava isso muito triste, ele passar o Natal sozinho, né, as festas de final de ano. E a mãe da Arlene acolheu o Rick, né, era um amigo da filha dela, com todo o amor ali no Natal, nas festas. Inclusive, ela disse que o Rick foi muito agradável, muito educado também ali com a família, e foi um momento legal. Então agora, para Arlene, parecia muito estranho que o Rick viesse com essa história, assim, que ela sabia que era mentira, né? Por que aquele menino, né, aquele cara que ela conheceu, e parecia tão educado, tão querido e tão amigo da filha, agora estaria mentindo algo tão absurdo sobre ela? Mas nesse primeiro momento, o Rick foi liberado, porque apesar das desconfianças, a polícia não tinha nenhuma evidência, né, contra ele, mas ele foi chamado para uma nova entrevista para ser questionado novamente. E nessa segunda vez, a polícia reparou algumas coisas nele que ela não tinha reparado antes. A polícia percebeu que ele tinha vários arranhões no braço. E assim, em todo o braço, antebraço, no meio dos dedos aqui, nessa parte aqui, principalmente assim, perto do dedão, como se alguém tivesse segurado aqui, sabe? Ou tivesse empurrado esse arranhão, daí acontece aqui, várias marcas. E quando ele foi questionado, né, pelos policiais o que eram aqueles arranhões, ele simplesmente disse que não sabia. E ele disse que ele já estava com esses arranhões há alguns dias. A polícia então resolve revistar o carro do Rick e lá eles encontram algumas coisas suspeitas. Eles encontraram vários produtos de limpeza, uma escova de limpeza que vai ser importante aqui, uma faca, algemas daquelas que tem tipo uma pelúcia ao redor. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. E são itens que você não vai ter ali no teu carro, assim, normalmente, né? Então, ele foi questionado, né, por que daqueles itens, e ele disse que ele estava se mudando. Então, tinham várias coisas aleatórias no carro ali que faziam parte dessa mudança, que era apenas isso. E, inclusive, uma coisa que eu percebi na foto, que eu até vou colocar aqui de novo para vocês verem, tem uma espécie, assim, como se fosse aquelas tochas, né? Aquelas tochas até de decoração que algumas pessoas colocam no jardim, em festas e tal, né? Isso também estava dentro do carro dele. Eu achei bastante curioso. A polícia também achava muito estranho que o Rick, ele não tentava ajudar muito, assim, nesse desaparecimento da Lori. Por exemplo, totalmente o contrário da Lindsay, né? A Lindsay, ela estava dando todas as informações que ela achava que seriam importantes para a polícia, do dia a dia da Lori e tudo mais, né? E o Rick, ele sendo a última pessoa que viu a Lori, por exemplo, ele nunca falou qual era a roupa que ela estava usando aquele dia, como que ela estava aquele dia. E quando os policiais questionaram isso e falaram, olha, por que você nunca falou isso? Por que você nunca disse como ela estava naquele dia, qual era a roupa para ajudar no desaparecimento? A resposta do Rick foi, porque vocês nunca me perguntaram. Tá bem óbvio isso aqui, né? Vocês vão pensar, bom, nesse caso já vai ser resolvido rapidamente aqui e não tô entendendo porque esse vídeo tem mais um tanto de minutos aí pra frente, né, Renata? Então vamos lá, gente, porque nada é tão simples assim. A polícia estava aqui desconfiada do Rick, todas essas coisas que eu contei pra vocês, mas foi em um momento que eles descobriram uma coisa sobre o Rick que tudo assim escalonou muito rápido. Eles descobriram que o Rick, ele tinha já um passado criminoso. Mas não era um passado criminoso assim, roubou, né, sei lá, assaltou algum lugar. Não, gente. O Rick, quando ele tinha 12 anos de idade, ele tirou a vida dos próprios pais. Na verdade, da mãe e do padrasto dele. E uma coisa que eu preciso explicar para vocês aqui nesse caso, gente, essa informação que eu acabei de dar aqui para vocês, ela era uma informação sigilosa. Ela não foi, assim, disseminada ao público aqui enquanto estavam acontecendo essas investigações, enquanto estavam procurando a Lori. Era uma informação que apenas a polícia tinha aqui nesse início, tá? Então, fique com isso na cabeça. Vocês já vão entender por que ela era sigilosa, mas enfim.
É só para vocês entenderem que nesse momento apenas a polícia sabia disso. Então agora vamos falar sobre o que aconteceu quando o Rick tinha 12 anos. A mãe do Rick, ela tinha o nome de Linda Flores, mas ela era conhecida como Dolly. Ela era casada com Ed Joe Flores. Eles se conheceram na igreja, eles se deram bem logo de cara. E ambos tinham já filhos de relacionamentos anteriores. Então o Ed, ele tinha 3 meninas, as 3 mais velhas que o Rick, cerca de 17, 18, 19 anos, mais ou menos, até mais. Eu não consegui exatamente a idade delas aqui no momento. E a Dolly tinha o Rick, que na época aqui tinha 12 anos. E aparentemente, na verdade, a mãe do Rick tinha outros filhos também, mas só o Rick morava com ela aqui nesse momento da história. E o Ed e a Dolly, eles morreram apenas 10 meses depois que eles se casaram. O Ed, ele era conhecido como Elvis, até porque ele tinha essas costeletas bem grandes e ele gostava de cantar. E a Dolly, ela era descrita como uma mulher adorável e muito doce. Inclusive, as 3 filhas do Ed se davam muito bem com a Dolly, assim, elas sempre falam muito bem dela. E vice-versa, né? A Dolly também se dava muito bem com as meninas. E o que aconteceu aqui é que no dia 10 de março de 1993, o Rick, com 12 anos, ele tirou a vida da mãe, atirando na cabeça com um rifle. Depois ele pega um taco de beisebol e acerta também a cabeça da mãe várias vezes. Ele cobre o corpo da mãe com uma espécie de um veludo, na verdade ele cobre o rosto dela e coloca uma flor no peito dela. Ele fica aguardando o padrasto voltar para casa, né, o Ed, e quando o padrasto volta, ele também atinge o Ed com o mesmo rifle. Depois que ele tira a vida dos dois, ele fica cerca de 2 dias com os corpos ali na casa, convivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, ele vai para a escola nesses dias também. E depois desses 2 dias, ele decide fugir. Ele pega o carro da própria mãe, ele sai também com algumas armas e munição dentro da mochila e sai dirigindo. Só que essa fuga não durou muito tempo, porque ele bate esse carro. Depois disso, ele sai andando pela rodovia, depois que ele bateu o carro. E ele é abordado por um policial que estava fazendo uma ronda nessa rodovia. O nome do policial é John Clark. Ele avista esse menino andando na rodovia, ele para falar com o Rick, ele pergunta se tá tudo bem. E o Rick fala, não, porque eu bati meu carro, eu acabei de bater meu carro. É claro que isso já foi totalmente estranho, né? O policial avistar um menino andando sozinho na rodovia, depois ainda esse menino falar que bateu um carro. Então o policial pede para que o Rick entre na viatura e começa a conversar com ele. Esse policial teve uma sensação estranha, então ele também pede para olhar na mochila do Rick. E quando ele vai olhar essa mochila, ele descobre, assim, várias munições. As munições estavam rolando dentro da mochila. E tinha também uma faca grande dentro dessa mochila. É claro que o policial estava cada vez mais alarmado com essa situação, então ele sabia que tinha algo estranho. Mas ele não imaginava ouvir o que ele ouviu, né? Porque aí ele começou a conversar com o Rick falando assim, tá bom, isso aqui tá muito estranho, aonde estão os seus pais? E o Rick olha pro policial e imediatamente ele fala, eu matei os dois. O policial, ele disse que não houve nenhuma emoção, nada, quando o Rick falou isso. Ele olhou direto nos olhos do policial e falou essa frase. Então, o policial descobre aonde os pais do Rick moravam, né? A mãe e o padrasto, vai até a casa. E uma coisa curiosa nesse caso aqui é que nessa época aqui que aconteceu tudo isso, estava sendo gravado um programa policial. Era meio que um programa policial, assim, local, que gravava o dia a dia da polícia, como tem, né? Até hoje em dia tem esses programas que vai gravando o que a polícia tem que atender. E tinha uma equipe que começou a seguir esse policial para saber, né, dessa ocorrência, o que tinha acontecido. Então, toda essa parte da polícia entrando na casa dos pais do Rick, né, da Dolly e do Ed, tem gravado nesse programa, assim. Eu não consegui achar todas as imagens, tem bem poucas imagens, na verdade, e não dá para ver muita coisa, que a qualidade tá um pouco ruim. Mas você consegue ver quando a polícia tá entrando, assim, que tem o bastão, né, o taco, né, de beisebol no chão. E tudo isso, assim, foi mostrado também em um programa de TV, né, o que é muito louco da gente pensar.
Eles encontram, né, os corpos, eles encontram aquilo que eu disse, que ele colocou um tecido de veludo no rosto da mãe, a rosa no peito. Eles também conseguiram entender ali pela casa, né, que o Rick ficou morando ali com os corpos dos dois depois de ter tirado a vida deles, né? Ele comeu, ele saiu, tomou banho, foi pra aula. E eles encontraram também uma espécie de uma lista de tarefas que foi o Rick que escreveu. E nessa lista estava escrito que o Rick também iria tirar a vida das 3 meias-irmãs dele, né, as 3 filhas do Ed. Na época, a polícia, claro, foi falar com as 3 filhas do Ed. Elas ficaram muito chocadas com o que aconteceu, porque foi uma coisa que abalou muito, né? Elas amavam demais o pai e elas também amavam muito a madrasta. Elas se davam muito bem com a Dolly e elas viam que o pai estava muito feliz com ela. E elas ficaram, assim, chocadas com tudo que aconteceu, muito tristes e abaladas, e ao mesmo tempo estavam aliviadas, porque elas sabiam que elas poderiam ter sido vítimas também. E elas deram mais detalhes ali da convivência, né, do Rick com o Ed e com a Dolly. Elas falaram que o pai, que o Ed, ele nunca forçou nada com o Rick, porque ele sabia que era uma situação difícil, né, para um menino novo ainda começar a conviver com uma outra figura masculina ali na casa, né, que não é o pai dele. Então ele sabia que não era uma coisa que ele tinha que forçar, ele acreditava que isso viria naturalmente, mas o Rick, ele sempre era muito afastado do Ed e das irmãs também, ele ficava mais sozinho no quarto, ele não queria interagir. O Ed acreditava que em algum momento o Rick iria se adaptar, iria ficar feliz ali com a família também, né? Ele achava que isso viria com o tempo, né? A harmonia entre eles. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? E essa situação só piorou até culminar na morte dos dois. Uma das irmãs ali também disse que o Rick, ele fazia ameaças à família. Ele também começou a roubar algumas armas ali do Ed. Só que ninguém levou a sério, ninguém achava que um menino de 12 anos fosse fazer algo tão terrível dessa forma. E na época, o Rick, ele deu um motivo para esse crime que ele cometeu. Ele disse que o Ed e a Dolly, né, a mãe dele, estavam planejando se mudar de cidade, aparentemente, e ele não queria isso, ele não queria se mudar de escola, fazer outros amigos, ir para outra casa, então ele achou melhor tirar a vida dos dois, porque ele não queria se mudar. E eu quero que vocês se lembrem muito disso, né, desse motivo que ele deu aqui, na época, incisivamente, falando que era porque ele não queria se mudar, e também o fato dele ter ficado com os corpos ali na casa durante 2 dias. Eu acho interessante a gente voltar nessa informação lá no final. Bom, quando o Rick tirou a vida dos pais, ele tinha 12 anos e na época ele não poderia ser julgado como adulto. Na época, no Alabama, você precisava ter 14 anos ou mais para ser julgado como adulto, mesmo com um crime tão terrível como esse. E como ele foi julgado como menor, a família sabia que provavelmente ele ficaria menos de 10 anos preso. E é claro que eles estavam terrivelmente insatisfeitos com isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele cumpriu 9 anos de pena em um reformatório. E ele tentou fugir 2 vezes desse local e nada foi feito sobre isso. Por exemplo, não aumentaram a pena dele, não teve nenhuma punição com isso. E aos 21 anos, ele foi solto. E ele foi solto assim como se nada tivesse acontecido. Ele não foi solto sob nenhum acompanhamento, nenhuma vigilância, ou, por exemplo, liberdade condicional. Ele saiu assim, pronto para viver a vida dele. E, inclusive, aqui que entra a parte que eu falei do sigilo, né, desse crime e de todo esse histórico criminal do Rick. Aparentemente, segundo as fontes, porque ele cometeu esse crime quando era menor, esse caso teria que ser, digamos assim, selado, né? Em sigilo, fecha o envelope, coloca lá numa prateleira e ninguém mais fala sobre ele. Então é por isso que não era algo público, não era algo que toda a população ali sabia o que tinha acontecido, e só os policiais aqui no momento da investigação, porque provavelmente eles poderiam ter acesso, né, a esse caso. Então, para a polícia aqui no momento, voltando aqui ao caso da Lori, todos os sinais estavam apontando para o Rick. E ainda mais agora que eles sabem que ele cometeu um crime terrível, ele ficou pagando lá uma pena no reformatório e ele saiu. E logo depois disso ele fez amizade com a Lori e agora ela tá desaparecida. E a polícia acredita que ela nem viva mais está, ainda mais depois dessa informação, né? Então eles acreditam que, claro, aconteceu algo
muito horrível com ela e o Rick tá no meio. Só que aí entra aquilo que eu já falei em vários casos, né? A polícia, ela acredita que tem o suspeito, mas ela não tem ali aquela evidência que ela pode prender essa pessoa, né? Então, tudo que elas tinham ali contra o Rick era circunstancial. E até mesmo esse fato dele já ter cometido um crime antes, não é, assim, uma obrigação que ele vá cometer um crime depois, né? A gente não pode tratar dessa forma. Então, eles não podiam prender baseado nisso. Para ajudar ainda, o corpo da Lori, né, que eles já acreditavam que seria um corpo, né, ele não foi encontrado. Então, dificultava mais ainda a investigação do caso. Uma semana depois, aí que a polícia fala com o Rick, ele simplesmente desaparece. Ele saiu ali da região de Auburn e nunca mais foi visto. E o caso, infelizmente, esfriou, né, por falta de evidências mais contundentes, mas eu acredito que principalmente pela demora nos processos e também, infelizmente, pela negligência de algumas pessoas. Porque vocês vão ver que esse caso, ele não foi resolvido aqui nesse momento, não foi exatamente pela falta de evidências. Guardem bem isso e eu tenho certeza que vocês vão ficar irritados. Mas tem algumas coisas que aconteceram aí nos anos seguintes, né? Esse caso aconteceu em 2006, algumas coisas aconteceram ali em 2007, 2008, que foram adicionados às evidências do caso, e eu preciso falar dessas evidências para a gente entender como ele vai ser solucionado lá na frente. Vamos lá. Alguns meses depois que o caso aconteceu, né, que a Lori desapareceu, que eles encontraram o carro e tudo mais, vocês se lembram que eles encontraram aquele galão de gasolina vazio. Quando isso foi noticiado, uma pessoa resolveu falar com a polícia sobre esse galão. O nome dele é Jeremy, ele trabalhou no mesmo boliche que o Rick também trabalhou. Na época que a Lori desapareceu, pelo que eu entendi, o Rick não trabalhava mais nesse boliche, mas o Jeremy trabalhava. E o que aconteceu? O Jeremy, ele veio contar para a polícia que teve um dia que o Rick ligou para ele. Ele estava em casa com a esposa. O Rick ligou falando que precisava de gasolina, porque ele tinha ficado sem gasolina, o carro estava parado e ele precisava da ajuda desse colega de trabalho. O Jeremy, ele achou isso muito estranho, porque ele e o Rick, eles não eram amigos, eles eram colegas de trabalho apenas, né? Então ele achou aquilo, putz, que saco, né? Vou ter que agora sair aqui da minha casa, pegar gasolina para ajudar esse cara que nem é tão meu amigo assim, né? Mas ele faz isso. E antes, ele vai até o boliche, o Jeremy, né? E ele vai e pega galões de gasolina vazios do boliche. Ele pega esses galões, ele vai até um posto, pega a gasolina e vai até onde o Rick disse que estava esperando por essa gasolina. E era meio que um estacionamento de uma igreja. Quando o Jeremy chegou, né, para entregar essa gasolina pro Rick, na hora, gente, ele não pensou em nada disso que eu vou falar aqui para vocês, mas ele já tá contando para a polícia depois que já estão desconfiando do Rick, né? Então ele já tá contando o que ele repensou várias vezes desse encontro. Então ele disse que quando ele chegou, ele pensou que achou estranho, que o Rick falou que estava sem gasolina, mas o carro, ele estava, assim, perfeitamente estacionado ali nas vagas desse estacionamento da igreja. Podia ser uma coisa, assim, né, não tão difícil de fazer quando o carro tá sem gasolina, mas ele achou, assim, que a pessoa que tá nessa situação, às vezes não vai pensar nisso. Vou estacionar aqui exatamente onde estão as linhas do estacionamento. Foi uma coisa que ele achou estranha. Segundo que o Rick pediu para que o Jeremy abastecesse o carro com gasolina. Ele não queria ele abastecer o carro. Mas aí o Jeremy falou assim, não, eu já trouxe a gasolina, você que põe a gasolina aí no seu carro. E aí o Rick faz isso, né? Outra coisa que ele percebeu que assim que o Rick colocou a gasolina no carro, o Rick já ligou o carro e o carro já pegou. Eu não entendo disso, gente, mas o que o Jeremy disse para a polícia foi que quando um carro tá sem gasolina ali por algum tempo, você coloca a gasolina, ele não vai pegar já de primeira. Ainda mais acho que os carros talvez um pouco mais antigos, né? Ele vai demorar um pouco para pegar. E o carro ligou assim normalmente. Ele também achou estranho. Depois, o que ele achou estranho foi que o Rick pediu para ele ficar com um daqueles galões para ele. Só que o Jeremy falou assim, não, mas esses galões eu trouxe do meu trabalho, eu não posso deixar para você aqui, eu tenho que devolver. Então, eles terminaram ali essa interação, né? Os galões foram colocados de volta no carro do Jeremy, o Jeremy voltou para casa. E ele disse que ele não pensou mais sobre essa interação até que o carro da Lori apareceu queimado e depois eles ainda encontraram aquele galão próximo ao carro. Ele foi perceber
que alguma coisa aconteceu ali naquela interação e ao invés dele levar todos os galões de volta para o trabalho, que aparentemente eram 3 galões que ele levou até esse encontro com o Rick, ele percebeu que existia um galão faltando. Então, em algum momento, ele acreditava que o Rick conseguiu pegar esse galão e esconder no carro dele e fingir que estava entregando todos os galões de volta para o Jeremy. E daí, quando ele percebeu tudo isso e viu a foto do galão, ele resolveu falar com a polícia, né? Porque ele falou, é o mesmo galão, é a mesma cor, a mesma marca, a tampa é igual, é tudo igual. Então, eu tô falando isso pra vocês porque eu tive essa interação, vocês estão desconfiando dele, então pode ser que tenha alguma coisa aqui. Então, essa informação foi muito relevante pra polícia aqui, né? Porque colocava o Rick também nessa ideia aí de ter incendiado o carro da Lori, né? Não só colocava o Rick na casa poucos minutos antes da Lori desaparecer. Agora também poderia ser que ele estivesse envolvido no incêndio, né? Já que eles tinham um galão de gasolina, esse galão foi encontrado perto do carro, só ligar os pontos. Esse Jeremy, ele também contou para a polícia que em algum momento o Rick ligou para ele novamente, meio que assim, falando que ele estava preocupado porque a polícia estava desconfiando dele e ele não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, meio que tentando puxar um assunto assim, para ver se o Jeremy falava alguma coisa. O Jeremy não falou nada, né? E aí ele também começou a perguntar pro Jeremy se ele não queria comprar CD, livros, várias coisas que ele estava vendendo. Parecia que ele estava vendendo várias coisas porque ele precisava de um dinheiro fácil para fugir. E foi exatamente isso que ele fez, né? Porque ele acabou fugindo. Outra situação aqui que trouxe evidências para esse caso foi cerca de 1 ano depois que ele aconteceu. 1 ano já que a Lori estava desaparecida, né? Não havia nenhum andamento. Em 2007. Existia um homem, eu não consegui o nome dele, mas ele morou com o Rick nesse ano de 2007. Ou seja, depois aí dos acontecimentos, tá? Só pra gente não se perder nas datas. E o que esse colega aí que morou com o Rick veio contar para a polícia? Bom, vamos lá. Ele disse que eles eram amigos, eu não consegui informação de como eles ficaram amigos, mas enfim, eles eram amigos, estavam morando juntos, e esse colega, ele só conhecia o Rick como Rick. Ele não sabia, assim, o nome completo do Rick, nem nada. E aí, um belo dia, o Rick recebeu uma correspondência em casa, e na correspondência tinha o nome completo do Rick. E aí, ele, por curiosidade, ele resolveu colocar o nome completo do Rick no Google, né, para saber o que ia aparecer. E aí ele viu algumas coisas que deixaram ele bastante assustado. Primeiro que, aparentemente, nessa busca que ele fez, apareceu o crime que o Rick cometeu contra os pais. O que é um pouco contraditório do que eu disse para vocês, que esse caso era sigiloso, né? Eu também fiquei assim, com dúvidas, né? Porque pode ser que agora aqui em 2007, já fazia 1 ano do caso da Lori, né? E que ele era um dos principais suspeitos, estava foragido, ninguém sabia onde ele estava, né? Talvez esse caso tenha vindo à tona, né, o caso dele de 12 anos, né, quando ele tirou a vida da mãe do padrasto. Pode ser que isso tenha acontecido, né, que já não era mais tão sigiloso assim na internet. Ou pode ser que esse colega tinha algum acesso especial para procurar questões ali jurídicas, de crimes, não sei. Mas eu só sei que esse colega de quarto, ele descobriu sobre esse crime do Rick, que ele cometeu quando ele tinha 12 anos. E ele também descobriu outros registros judiciais do Rick de 2003, ou seja, um pouco depois que ele saiu do centro de reabilitação. E esses registros tratavam que o Rick, ele foi preso por sequestro, estupro e sodomia de uma outra jovem. Só que esse caso, ele não foi julgado. O Rick, ele acabou sendo liberado porque não existiam provas suficientes para obter uma convicção. Então, ele não foi culpado desse caso, né? Ele foi preso como suspeito, mas novamente não tinham evidências e ele foi solto. Mas quando esse colega, ele lê tudo isso e ele vê que ele tá morando com essa pessoa, imagina o susto que ele tomou. Então o que ele fez? Ele vai para casa da namorada dele. Da casa da namorada dele, ele liga pro Rick e fala assim, olha, eu preciso que você saia da minha casa, porque pelo que eu entendi a casa era desse colega, né, o Rick que estava morando lá. Então ele fala assim, olha, você precisa sair da minha casa, eu não quero mais você morando aí,
O Rick, ele fica assim, como assim? Eu não tenho pra onde ir, eu preciso morar em algum lugar, mas ele aceita, ele fala, tá bom, eu vou embora. Esse colega de quarto, ele fala assim, eu vou ficar uns dias aqui, vou te dar uns dias pra você ir embora e depois eu volto pra casa. Quando esse colega resolve voltar pra casa dele, né, pra ver se o Rick tinha saído, inclusive ele vai até com a polícia, porque ele tava com muito medo do Rick. Ele vai com a polícia, ele entra na casa e ele percebe que a casa estava uma bagunça. Tinham várias coisas jogadas, né, por todo canto, tinha algumas coisas quebradas e o fogão estava ligado e em cima tinham algumas coisas sendo queimadas. E o que ele levou para a polícia foi o seguinte: nessa ali que ele estava olhando o que estava na casa, ele percebeu que do lado da porta da casa, na parte de fora, o Rick parecia ter esquecido uma sacola. Parecia que ele estava, né, carregando as coisas dele e aquela sacola ele esqueceu e acabou deixando ali. Ele pega essa sacola e leva para a autoridade local ali da região onde eles estavam morando, que pelo que eu entendi aqui nesse momento era na Carolina do Sul. E eles avisam o departamento de polícia de Auburn, né, que é onde estava acontecendo o caso da Lori. E quando eles vão abrir essa sacola, o que eles encontram lá dentro, gente, são aqueles 3 tapetes que sumiram da casa da Lori. Aqueles 3 tapetes que a Lori colocava na cozinha pro cachorrinho andar. Tá, mas e aí o que aconteceu? E aí não aconteceu nada, gente. Nada aconteceu nesse caso durante praticamente 10 anos. 10 anos esse caso ficou parado. Ele só foi ter uma nova movimentação em 2016. E o que aconteceu em 2016? Em 2016, a polícia do Alabama estava criando uma unidade de cold cases, que na tradução literal, seria casos frios, né? Casos que não foram resolvidos, casos que estão lá esperando alguma solução. E 2 detetives assumiram essa unidade. O agente especial Mark Whitaker e John Barnes. E os 2, eles começaram a olhar todos os casos ali não solucionados, né, da região, e eles precisavam escolher ali o primeiro que eles iam começar a trabalhar. E o primeiro escolhido foi o caso da Lori Slazinski. O Mark, né, que era um desses 2 detetives, ele disse que quando ele leu ali sobre o caso da Lori, ele viu muito as sobrinhas dele na Lori. E ele ficou muito tocado por isso. Ele disse que viu o vídeo, né, de vigilância da Lori andando no Walmart, fazendo as compras, e ele ficou pensando nisso, assim, nossa, as minhas sobrinhas vão no mercado, imagina se acontecesse isso, ela está no mercado num momento e no outro momento ela simplesmente desaparece. Então ele ficou muito tocado de alguma maneira pelo caso da Lori. E aí eles pegam esse caso porque eles queriam dar esse encerramento para a mãe da Lori, né, para Arlene. Então eles começaram a examinar todos os papéis, as evidências, tudo que estava lá encaixotado. E durante esse processo, né, que não é um processo rápido, eu sempre falo isso, que a gente contando aqui parece que está acontecendo em uma semana, né, quando eles vão resolver o caso, mas não, é algo que demora. E nesse processo que ele estava ali ficando a par de tudo que aconteceu, ele desenvolveu uma amizade muito grande com a mãe da Lori, a Arlene, principalmente o Mark. Eles ficaram amigos íntimos, né, o Mark e a esposa dele acolheram a Lori ali na família, assim, como se fosse um membro da família mesmo, eles ficaram bastante íntimos. E, inclusive, ele também tinha uma foto da Lori na parte do closet dele. Toda vez que ele ia se arrumar, ele olhava para aquela foto da Lori, porque ele queria se lembrar todos os dias o motivo pelo qual ele estava indo trabalhar, que era para resolver o caso da Lori, né? Para dar uma resposta para a família. E aí, gente, é que vem o pulo do gato, que eu tenho certeza que vai irritar vocês, porque eu fiquei bastante irritada. Quando eles estão lá examinando todos os papéis, olhando, porque são páginas e páginas e páginas, eles encontram alguns envelopes que não tinham sido abertos. Isso mesmo, eles estavam selados ainda. E o que eram esses documentos, né? Esses documentos, gente, eram exames feitos em algumas evidências do caso da Lori que nunca tinham sido abertos. Eram resultados de exames. Vamos lá, vamos com calma, vou explicar para vocês. Quando o caso aconteceu, dentro da casa da Lori, eles conseguiram, em alguns lugares da casa, substâncias que poderiam ter DNA. Isso pode ser sangue, pode ser saliva, pode ser sêmen, pode ser até resquícios de pele. Eles
coletaram tudo isso na cena do crime, né? Nas fontes diz mais especificamente que eram gotas de sangue e na cama da Lori existia uma secreção que eles acreditavam que era sêmen. Eles coletaram tudo isso na época do caso, tá? E também, quando aqueles tapetes vieram, né, em 2007, que foi o colega lá que trouxe, nos tapetes eles também conseguiram evidências de sangue. Eles também coletaram essas evidências, também mandaram para análise, assim como todas as outras. E aqueles envelopes eram os resultados dessas análises, desses DNAs, sangue, enfim. E quando esses detetives de agora, aqui 2016, abrem esses envelopes, eles veem que o DNA era compatível com o DNA do Rick. Se vocês ainda não entenderam, vamos lá. Esses envelopes estavam, no caso ali da Lori, já há anos, com os resultados que ligavam o DNA do Rick ao crime. E eles não tinham sido abertos. Por que eles não foram abertos? Segundo esses detetives que estão agora investigando o caso, eles falaram que o detetive-chefe da investigação que estava comandando anteriormente, ele se aposentou. Algumas pessoas da equipe mudaram, né, às vezes de cidade, mudaram de agência ali, de delegacia, enfim. E não se deu continuidade ao caso da Lori. Ninguém passou isso. Por exemplo, o detetive-chefe lá que se aposentou, ele não chegou para outra pessoa e falou, olha, tem esse caso aqui, nós estamos esperando alguns exames, ou tem que olhar para ver se os exames, né, tipo, não foi dado continuidade nessa transição de pessoas aqui e na demora também, né, dos processos. O caso da Lori ficou esquecido literalmente. Ninguém voltou lá para olhar novamente. Então, o que a polícia agora, esses detetives aqui sabiam? Eles sabiam que existia sangue do Rick na maçaneta da porta da casa da Lori, que o sêmen dele estava na cama da Lori, o sangue também tinha em outros lugares da casa, que tinha sangue do Rick naquele tapete que pertencia a Lori e que foi uma negligência absurda isso não ter sido visto anteriormente, quando esses resultados chegaram. Sim, gente, é frustrante, eu sei. A resposta estava ali esse tempo inteiro, bastava alguém abrir um envelope. A única coisa que aparentemente não havia sido testada era aquela bituca de cigarro que eu falei para vocês. Então é isso que eles fazem agora. Eles mandam essa bituca para análise novamente para ver se voltava, né, com alguma correspondência, e já adianto aqui para vocês que sim. Ela também voltou com correspondência ali de DNA, né, na saliva daquele cigarro, daquele resto de cigarro, com o DNA do Rick Ennis. Então, agora eles sabiam que o Rick não só estava na casa da Lori ali momentos antes dela desaparecer, mas também eles colocam o Rick agora na cena do carro que pegou fogo, porque o cigarro dele estava lá. E fora as outras coisas que eu já falei, né? O galão que ele emprestou, que foi encontrado ali perto também. Agora o próximo passo aqui para esses detetives era entender se eles tinham um caso suficientemente forte para condenar o Rick, né? Porque eles ainda não tinham o corpo da Lori. Porque eles sabiam que eles tinham um caso basicamente circunstancial. As evidências que eles tinham, né? Apesar de que para nós, assim, parece ser muito claro, né? Uma coisa assim, claro que foi ele, assim, não tem dúvidas que foi ele. Mas num julgamento, várias evidências podem ser contestadas e gerar a dúvida, que eu sempre falo para vocês. Você não pode colocar uma evidência lá, começar um caso que, ao invés de confirmar uma coisa, gere mais dúvidas. A defesa pode gerar dúvidas para todas as evidências que a polícia tinha aqui nesse momento, né? Um exemplo, assim, ele pode falar, tá, o sêmen estava na cama, mas eles podem ter feito consensualmente. Eles podem falar, o sangue estava na maçaneta, porque um dia ele cortou o dedo e foi sair da casa dela, ele sempre estava na casa dela, sabe? Então, tudo pode gerar uma dúvida do que aconteceu e não exatamente o que aconteceu. Então, assim, explicando bem por cima aqui pra vocês, tá, gente? Me desculpem as pessoas especializadas, mas eu tento passar o meu conhecimento de uma forma simples, tá? Porque isso aqui não é um tribunal, eu não tô sendo formal aqui de nenhuma maneira, né? Não vou usar termos jurídicos nem nada do tipo, é uma conversa aqui com vocês, só para vocês entenderem. Porque eu sei que a gente fica irritado com isso, né? Mas eles encontram uma promotora que acreditava que ela conseguiria a condenação do Rick. O nome dela é Jessica Ventieri. E ela tinha uma vontade a mais, vamos dizer assim, porque ela tinha um caso não resolvido na família dela. A avó dela foi
nada numa loja que ela tinha. A pessoa entrou na loja pra roubar, tirou a vida da avó dela, e essa pessoa nunca foi capturada e o caso da avó nunca foi resolvido. Então ela tinha essa gana, digamos assim, de resolver casos não resolvidos, né? Casos que estavam parados. Ela queria passar a ideia de que a pessoa não pode achar que escapou impune, a pessoa não pode achar que ela cometeu um crime perfeito. Tem que existir formas de condenar essa pessoa, né? Mesmo que ela seja muito boa em esconder um corpo, que pelo visto aqui é o caso do Rick. Então ela estava com muita vontade também de entrar nesse caso. Os detetives aqui dessa unidade de casos arquivados, essa promotora, eles focaram muito nesse caso. Eles tinham uma sala, eu não sei exatamente onde ficava essa sala, né? Mas eles tinham essa sala, igual quando a gente vê em filme, assim, fotos na parede, mapa na mesa, várias anotações, porque eles queriam resolver esse caso. Então, até em dias de folga, eles se reuniam para tentar encontrar a solução. Então, agora, resumidamente aqui para vocês, eles precisavam encontrar onde estava o Rick. E quem entra aqui é o US Marshals, que eu falei para vocês no caso da Moriah Wilson, né, da ciclista. Eles têm uma especialidade aí de encontrar fugitivos, né, e procurados pela polícia. Então, eles entram aqui no caso para tentar encontrar o Rick. De primeira, eles sabiam que o Rick tinha ido para Carolina do Sul, porque eles tinham até aquelas informações do colega que morou com ele lá. Eles vão até a Carolina do Sul e os US Marshals, como eu já falei para vocês em outro caso, eles têm os processos deles, né, que eles conseguem falar com pessoas, ter contatos, né, e informações privilegiadas. Então, logo que eles chegam ali na Carolina do Sul, eles percebem que o Rick não estava mais lá e eles sabem que ele foi para Virgínia. Inclusive, eles descobrem que ali na Carolina do Sul ele tinha se casado, mas ele se divorciou de uma mulher ali na Carolina do Sul. Então, eles encontram o Rick na Virgínia. E quando eles encontram o Rick, ele já estava noivo de uma outra mulher. Era uma região rural onde ele estava morando e ele estava trabalhando, construindo umas casas bem específicas. Eu vou colocar aqui a foto para vocês. O nome da casa é Yurts. Eu acho que é assim que fala, Yurts. Alguma coisa assim. São casas bem específicas, assim, ela tem um formato meio redondo. E, inclusive, a chefe do Rick falou com a polícia dizendo que ele era maravilhoso, que era uma pessoa que virou amigo dela, que ele era muito educado, muito trabalhador, que ela jamais achava que ele pudesse estar envolvido em qualquer tipo de crime. E quando eles encontraram o Rick, tinham muitos policiais, muitos mesmo, assim, para não deixar ele escapar. E finalmente ele foi levado sob custódia. Ele tentou fugir, né, por essa área rural, ele tentou se esconder em arbustos, embaixo de árvore, tentou subir em árvore. Foi uma perseguição, assim, meio que de filme também, mas eles conseguiram. A noiva dele ficou totalmente abismada com o que estava acontecendo. Ela não acreditava que o marido, né, o noivo, tinha qualquer envolvimento com o caso da Lori. O nome da noiva do Rick é Helena. Eles se conheceram e ela imediatamente gostou dele. Ela disse que ele era amigável, engraçado e disse que era uma das pessoas mais generosas e gentis que ela já conheceu. Ela disse que a primeira coisa que ela se apaixonou no Rick foi a inteligência dele. Ela achava ele super inteligente. E a gente já vai falar mais dessa noiva, da Helena, mais lá na frente. Depois que o Rick foi preso, o Mark, né, que é um dos detetives ali da agência de casos arquivados, ele foi dar a notícia pra mãe, pra Arlene. E ele falou que foi um dos pontos mais altos da carreira dele, poder dar essa notícia para Arlene. Porque, como eu falei, eles já estavam ali bem íntimos, né? Bem amigos, tanto ele quanto a esposa dele. Então, foi uma realização muito grande dizer isso. Só que, ao mesmo tempo, para Arlene, assim, gente, por mais que tudo aqui levasse a crer, né, que a Lori estava sem vida, né? Que ela não ia voltar para casa. A Arlene, ela disse que ela sempre teve uma esperança, sabe? De que em algum momento a filha voltaria. E agora o Rick, ele está sendo preso e acusado de homicídio. Então essa acusação queria dizer, realmente, assim, foi uma realização, digamos assim, para a mãe da Lori, que a filha estava sem vida, né? Que estava morta. E pior ainda, que ela deve ter sofrido muito quando isso aconteceu. E eu não falei um detalhe para vocês, eu acabei pulando ali no roteiro. O Rick, ele foi preso em 6 de agosto de 2018. E esse dia era aniversário dele. Pelo menos isso, né? Ganhou um presente bem bom, né? E pra vocês verem como demora, né? Porque essa agência pegou o caso da Lori em 2016 e eles só conseguiram a prisão do Rick em 2018.
Mas, voltando a falar aqui da Arlene, ela foi uma guerreira nessa história toda, porque logo depois que o Rick foi preso em 2018, alguns meses depois, o filho dela, né, ou seja, o irmão da Lori, o Paul, ele faleceu de câncer. Vocês imaginam como foi pra ela, e não só pra ela, pro pai também, né, pro Casey, agora não ter também o filho, né? Eles já tinham perdido a Lori e agora perderam o outro filho que era mais novo. Eu não consigo nem imaginar a dor que é pra um casal, assim, que colocou 2 filhos no mundo, agora não ter mais esses filhos, assim. Eu nem sei o que comentar sobre isso, porque é muito doloroso. Bom, voltando ao Rick, ele foi preso em 2018, como eu falei, só que o julgamento, gente, ele só vai acontecer em 2022. Por quê? Porque durante todo esse tempo, né, a defesa, os advogados do Rick tentaram adiar esse julgamento várias vezes, falando que eles não tinham provas, colocando em xeque, né, várias coisas ali que a promotoria tinha. E aí veio 2020, e a gente sabe que 2020 veio o quê? A pandemia também atrasou mais um pouco esse julgamento. E em 2020, outra notícia terrível para Arlene. Porque, como eu falei, em 2020 a gente teve o Covid, né? E em 2020, o Casey, né, o pai da Lori e marido da Arlene, faleceu em decorrência do Covid. Então agora, gente, nossa, até me tranca a garganta de falar. Então agora, gente, a Arlene, ela estava sozinha para enfrentar tudo isso, né? Enfrentar esse julgamento. Ainda bem, gente, eu ainda penso assim que pelo menos o Casey, né, o pai, e o Paul, o irmão da Lori, viram o Rick sendo preso e sendo acusado. Eles não viram o julgamento, eles partiram antes, mas eles viram esse momento, pelo menos assim, dessa resolução parcial desse caso. Mas agora a Arlene tinha que seguir sem eles, né? Mas ao mesmo tempo por eles. É claro que os advogados do Rick fizeram ele passar por avaliação psicológica, porque eles começaram a dizer que ele talvez não pudesse encarar um julgamento por causa da saúde mental dele, mas esses exames todos foram feitos e sim, ele era apto a enfrentar um julgamento. Finalmente, em março de 2022, Arlene estava lá no tribunal para acompanhar todo o processo do julgamento e, infelizmente, ter que ouvir tudo o que pode ter acontecido com a filha dela. Já no início do julgamento, eles deixaram bem claro que aquilo era um julgamento de um homicídio, que a Lori foi assassinada. E eles tinham que ser bem contundentes nisso, assim, porque eles não queriam passar essa ideia de que outra coisa aconteceu com ela. Não, ela foi morta e foi morta pelo Rick. Então eles trouxeram toda aquela ideia que eu já falei aqui pra vocês, né, que ela não teve mais nenhum contato, não teve nenhuma transação bancária, passaportes, nem nada, nem quando o irmão dela faleceu, quando o pai dela faleceu, ela fez qualquer ligação pra família, né, que era uma coisa que a Lori com certeza faria, ela não fez, e toda a ideia de que ela não abandonaria a vida dela assim do nada. Na declaração ali de abertura, a promotoria disse o seguinte: ninguém sabe o que aconteceu com a Lori, ninguém sabe onde ela está, exceto uma pessoa. A única pessoa que pode nos dizer aonde ela está é também a última pessoa que a viu viva. E é claro que eles estavam se referindo ao Rick. Bom, a promotoria, ela explicou que eles acreditavam que o Rick ficou chateado, né, com a recusa da Lori, que a Lori estava muito nervosa com essa situação da carta que ele deixou para ela e porque por causa disso ela pediu a chave que ela tinha dado a ele, né? Ela tinha dado essa chave ao amigo como uma espécie ali de confiança e agora ela não estava mais querendo essa situação, já que o Rick não sabia diferenciar as coisas, já que o Rick não entendia que era só amizade. Então ela ficou muito nervosa com isso, pediu a chave de volta e o Rick não gostou disso. O Rick, por outro lado, ele disse que não teve essa conversa, que ele escreveu a carta, ele não negou que ele escreveu essa carta, e que ele deixou a carta no mesmo dia que ele foi entregar a chave para Lori. E ele foi entregar a chave justamente porque ele estava de mudança, então ele não ia mais ficar ali na região e ele não via necessidade de ficar com a chave da Lori. Então, no mesmo dia que ele entregou a carta, ele entregou a chave, que foi naquele dia 10 lá. Isso era a história que ele tá contando. E que ele não entende por que tá todo mundo falando que ela ficou muito nervosa e muito chateada, sendo que ela não estava. Ele também disse que nesse dia que ele foi levar essa carta e essa chave,
Ele, quando foi entrar no carro dele, ele percebeu que ele tinha trancado a chave dele dentro do carro. Então ele voltou ali até a casa da Lori e pegou um cabide. Ele desmontou, né, o cabide, assim, ele tirou aquele formato do cabide para poder usar para abrir a porta do carro dele. E parecia uma explicação bem conveniente, né, para aquele cabide que a polícia encontrou dentro da casa. Mas a promotoria falava que não acreditava que era isso que tinha acontecido, né? Eles falavam que era basicamente o que eu já falei aqui pra vocês, né? Ele deixou aquela carta lá em algum dia, ele usou a chave pra entrar na casa da Lori. Quando a Lori descobriu isso, ela ficou chateada, pediu a chave de volta. E o Rick não aceitou isso, eles provavelmente tiveram alguma discussão ali naquele dia e o Rick tirou a vida dela. E isso também, eles trouxeram todos aqueles arranhões, né, que ele tinha no braço. E isso tudo pra mostrar, né, que provavelmente eram ali sinais da briga que ele teve com a Lori. Eles trouxeram o Jeremy, que é aquele colega do boliche que falou sobre os galões, e é claro que a defesa tentou contestar essa evidência, falando que vários galões, né, de gasolina são parecidos e iguais até aquele que foi encontrado, que não queria dizer que era o mesmo galão. Mas aí esse amigo falou, né, assim, eu não sei se era o mesmo galão ou não, mas é a mesma marca, a mesma cor, a tampa é igual e é igual exatamente ao galão que estava faltando no boliche, que era um dos galões que ele levou pro Rick, né? Então eram muitas coincidências. Ele também falou, né, sobre a ligação que o Rick fez depois, especulando, tentando entender o que estava acontecendo e falando que ele era um suspeito da polícia e vendendo todas as coisas para conseguir um dinheiro rápido. Eles trouxeram aquele colega que levou os tapetes para a polícia, né? E aqui aconteceu algo bem curioso nesse julgamento, porque quando esse colega começou a explicar como ele conseguiu os tapetes, né? Ele começou a falar, né, que ele foi pesquisar o nome do Rick e aí ele falou. E aí eu descobri que ele tinha matado os pais aos 12 anos. Só que quando ele começou a falar isso, ele foi interrompido, porque o caso do Rick que ele cometeu lá com 12 anos não poderia ser citado nesse julgamento aqui da Lori. É um caso que já foi resolvido, ele já pagou a sentença e ele era sigiloso. Então, ele não poderia ser usado aqui nesse julgamento. E quando esse colega começou a falar sobre isso, ele imediatamente foi interrompido, os advogados foram falar com o juiz e quando ele voltou a testemunhar, ele não pôde citar esse evento novamente. Ele teve que falar alguma coisa do tipo, descobrir informações que achei alarmantes, algo do tipo, né? Tô imaginando que ele falou isso, mas ele não pôde usar as palavras exatas ali para descrever o que ele realmente pesquisou. E esse colega aí dos tapetes, que eu não tenho o nome dele, é o colega dos tapetes, né? Ele falou também que assim que eles começaram a morar juntos, né, e o Rick trouxe esses tapetes, ele chegou a mencionar que aqueles tapetes eram de uma amiga dele e que essa amiga estava desaparecida. Lembra que eu falei pra vocês que o Rick, ele sempre falava da Lori pra várias pessoas, mesmo pessoas que nem conheciam a Lori, e agora ele continuava fazendo a mesma coisa. Então ele foi morar com esse amigo em 2007, né, depois que a Lori desapareceu, ele leva esses tapetes e ele sente a necessidade de dizer que esses tapetes eram dessa amiga que ele gostava muito e que ela estava desaparecida. E tinha uma outra informação que esse colega trouxe, só que não pôde ser verificada. Então, era uma coisa que ele só estava apenas dizendo, né? Ele disse que quando ele começou a morar com o Rick, nos primeiros dias, ele viu nas coisas do Rick aquele termômetro Galileu que eu falei pra vocês, que é um termômetro bem diferentão. Então, foi algo que chamou a atenção, mas que depois ele não viu mais esse termômetro. Então, pode ser o mesmo termômetro que sumiu da casa da Lori. E aí, eles chamam uma nova testemunha, que eu ainda não falei aqui no caso. O nome dele é Terry. Esse Terry, ele trabalhou com o Rick, né? Depois que tudo aconteceu no ano de 2008. Eles trabalharam em um Sam's Club, que é o mercado, né? E um dia eles saíram para beber, jogar uma sinuca, qualquer coisa assim depois do trabalho. Eles estavam conversando e o Terry resolveu perguntar para ele assim, mas o que fez você mudar aqui para Carolina do Sul? Nessa época ele estava na Carolina do Sul. Por que você deixou Auburn? E o Terry disse que o Rick disse para ele que ele teve alguns problemas em Auburn e ele teve que sair da cidade. Ele também disse que precisava cuidar de alguns negócios e ele disse a seguinte frase, abre aspas, que teve que estrangular uma puta, fecha aspas. E o Terry ainda adicionou, dizendo que o Rick falou que ele queria ter um relacionamento com essa mulher e essa mulher não queria. E que ele ficou muito chateado com isso.
Ele também xingou essa mulher, né, que aqui a gente sabe que é a Lori, de, abre aspas, pedaço de lixo branco de trailer, fecha aspas. Fiz uma tradução aqui um pouco literal, né, porque, enfim, né, mas dá pra entender o nível aí das coisas que o Rick estava dizendo pro Terry. O que parece aqui é que provavelmente os dois estavam bebendo um pouco mais e o Rick soltou um pouco mais as palavras aqui, né? E ele contou isso para esse amigo. E agora esse Terry estava testemunhando aqui no julgamento. E esse Terry, ele disse que ele não levou muito a sério isso no começo, porque ele achou assim, a gente tá aqui bebendo, ele deve estar exagerando as coisas para falar de uma garota que ele deixou lá, que não quis ele não achou que isso fosse de verdade, até que ele foi preso em 2018. Aí ele viu que realmente aquilo que ele estava falando era verdade. Bom, e a defesa aqui? A defesa, ela basicamente começou a dizer que a polícia tinha inventado esse caso e que estava procurando um culpado para fechar, né, o caso, e esse culpado era o Rick. Eles tinham escolhido o Rick para ser o culpado desse caso, que não tinha nada que realmente ligasse o Rick ao que aconteceu com a Lori, que não tinha como provar, né, todas essas coisas. Eles, por exemplo, colocaram dúvidas naquela evidência da bituca de cigarro, né? Porque eles falaram assim, que ao redor do carro ali estava tudo meio molhado. E como que essa bituca estava seca? E eles achavam que essa prova, essa evidência tinha sido plantada. Na verdade, foi isso meio que a defesa quis dizer. As evidências que eles não concordavam, eles falavam que tinha sido plantada ou eles davam qualquer outro tipo de explicação, que é, né, aqui o papel da defesa. Mas aí a defesa, ela chama o Rick para falar, é claro, né? E vocês vão ver aqui pelas fotos que eu vou colocar, já vou dizer desde já, o olhar do Rick. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham, assim, do comportamento dele. Se eu achar algum vídeo, eu vou colocar também, aí vocês analisam e escrevem aqui para mim. Mas ele começou, então, a explicar todas as evidências, né? Para começar, ele começou falando que, né, não teve essa briga, que ele foi devolver a chave porque ele já não iria mais morar ali mesmo. Ele começou a dizer que ele teve relações sexuais com a Lori, que eles tinham meio que essa amizade colorida, né? Que às vezes ele ia lá, eles ficavam juntos no quarto, enfim. E assim, é claro que nem sempre todos os amigos vão saber o que o amigo faz em casa, né? Quais são as relações que ele tá tendo. Mas, assim, ninguém conseguia corroborar com isso. Ninguém conseguia dizer que em algum momento a Lori tivesse dado algum sinal que ela tinha qualquer tipo de relacionamento com o Rick que não fosse a amizade. E essa história também de ele falar que eles tinham essa amizade colorida é também uma maneira de tentar justificar, né, óbvio, o sêmen nos lençóis da cama da Lori. Ele trouxe de volta aquela história das drogas, de que eles usavam drogas juntos, que eles cultivavam drogas e vendiam drogas, mesmo sem ter nenhuma evidência para isso. E aí ele começou a mudar algumas coisas que ele falou, por exemplo, sobre os arranhões. Lembra que ele disse lá atrás, quando ele foi questionado pela polícia, que ele não sabia o que eram os arranhões. Agora aqui, ele estava falando que aqueles arranhões foram provocados pela cachorra dele, que ele tinha uma bulldog e ele estava brincando com ela e aí ela arranhou ele daquele jeito. Ele também colocou uma outra coisa aí na conta da cachorra dele, da Bulldog. Lembra que eu falei pra vocês que eles encontraram produtos de limpeza no carro dele e tinha uma escova, né? E eu falei que essa escova ia aparecer no julgamento. Nessa escova, eles encontraram sangue. Só que não foi possível, assim, dizer se era um sangue da Lori ou dele, mas sabiam que era sangue, pelo que eu entendi. E aí ele foi questionado e ele falou que aquele sangue que estava na escova era da cachorra, porque a cachorra entrava no cio todo mês, ele disse. Todo mês a cachorra entrava no cio e aí ele usava aquela escova para limpar o sangue onde ela sujava, às vezes no carro, na casa, então era por isso que tinha sangue lá. Ele disse que a cachorra entrava no cio todo mês. Deixo com vocês essa. E aí a promotora, ela falou uma frase muito boa pro Rick. Ela fala a seguinte frase, abre aspas: "Tem mais alguma coisa que você queira colocar a culpa na sua cachorra?" Fecha aspas. E aí ele negou que pegou o galão de gasolina, ele negou que destruiu a casa do amigo, ele falou que aqueles 3 tapetes ele tinha comprado na Target, que não era tapete da casa da Lori, enfim, ele sempre tinha uma explicação. Só que aí, quando ele foi questionado de como que o sangue dele estava dentro da casa da Lori, ele não soube dizer.
ele falou que não tinha nenhuma ideia de como isso aconteceu. A defesa, ela também começou a dizer assim, por exemplo, que aquelas marcas que pareciam de luta na casa da Lori, eles não podiam provar que eram daquele momento, poderiam ser marcas antigas, né? Então, esse era o problema desse caso, né? Evidências muito circunstanciais, como eu já falei. E aí, a defesa, inclusive, ela começou a dizer assim: gente, vocês acham que é possível uma pessoa tirar a vida da outra só porque a outra não quer namorar com ela? Isso é absurdo. Eles falando isso, a defesa, né? Só que aí a promotoria falava assim, que não era uma questão de, você quer namorar comigo ou não. Era uma obsessão. O Rick era obcecado pela Lori, né? Ele ficava sempre perto dela, ele sempre falava dela, até que chegou o momento que ele quis insistir mais nisso. Ele já tinha tentado algumas vezes e a Lori já tinha dito que não era. E aí, quando ela realmente explodiu com ele, quando ela falou assim, devolve a minha chave, eu não quero mais você aqui, foi a gota d'água pra ele, porque ele não poderia mais ficar próximo a Lori. E era essa a motivação que eles queriam provar aqui. Não era apenas assim, eu fui rejeitado. Não, ele não teria mais ali o objeto da obsessão dele próximo a ele. E outra coisa que a promotora falou sobre a questão que ele disse que ele tinha uma amizade colorida com ela, né, que foi o seguinte, abre aspas, muito fácil dizer que você fez sexo consensual com uma mulher que você sabe que está morta. Fecha aspas. Então, é muito conveniente para ele criar várias histórias, porque o corpo da Lori não foi encontrado, ela não está mais aqui para falar nada e fica a palavra dele, né? E ela não pode dizer nada. Bom, após 10 dias de julgamento, em abril de 2022, no segundo dia de deliberação, o júri voltou com a sua decisão e consideraram Rick Aines culpado de 2 acusações de homicídio capital, incluindo roubo e sequestro. E depois que o seu veredito foi lido, uma nova data, né, foi marcada para a sentença do Rick. E essa sentença, ela poderia ser a prisão perpétua ou a pena de morte. Só que aí aconteceu uma coisa que na época até foi bastante questionado, né? A mãe da Lori, ela pediu para que não tivesse a pena de morte, e sim a prisão perpétua. Por quê? Foi explicado para ela que se houvesse a pena de morte, provavelmente esse caso não acabaria para ela, né? Porque o Rick poderia entrar com vários recursos, ele provavelmente iria pedir outros julgamentos, enfim, toda essa parte jurídica, né? E ela ia ter que ficar revivendo isso até o dia que ele fosse morrer, né? E se fosse morrer. Então, eles decidiram pela prisão perpétua e a mãe da Lori, ela disse assim que saber que ele está preso pro resto da vida já era o bastante para ela e que agora ela só queria viver a vida dela, né? Que ela não queria ficar voltando novamente tendo todas essas dores. Então, com isso, em 14 de abril de 2022, o juiz sentenciou Rick Aines à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E depois da sentença, né, do julgamento, é claro que as pessoas que conheciam a Lori estavam aliviadas, mas as pessoas que conheciam o Rick não acreditavam que ele pudesse ser culpado. Inclusive, a noiva dele, a Helena. Ela estava tão convicta que o noivo sairia inocentado disso tudo, que ele não cometeu nada disso, que ela já tinha até preparado uma comemoração depois do julgamento, assim. Então, quando ele foi considerado culpado e tudo mais, ela desabou no tribunal, assim, ela não acreditava que aquilo tivesse acontecendo. Agora, para as pessoas que trabalharam no caso, né, da Lori, a promotora, os detetives, assim, alguns deles, se não me engano, é o Mark mesmo que fala que foi o ponto alto da carreira dele, poder trazer essa condenação para o Rick. E a promotora disse que, apesar de ter sido algo muito importante, ficou aquele gostinho, assim, de que não foi resolvido totalmente, porque eles não conseguiram saber aonde está o corpo da Lori, né? E isso é um passo importante, assim, né? Talvez fosse descoberto outras coisas, né, encontrando o corpo. Aí revela também a maldade do Rick, né, que mesmo condenado, mesmo sabendo que vai ficar lá até o último dia da vida dele, sem possibilidade nenhuma de sair, ele não revela aonde está o corpo da Lori, né, ele não contou isso pra ninguém, até porque ele fica falando que não fez nada. Ele também não fala exatamente o que aconteceu na casa, né? Porque, segundo ele é inocente. E calma, gente, que não acabou. Tem algumas coisas ainda que eu quero comentar com vocês sobre esse caso. Bom, depois de tudo isso, a mãe da Lori, ela pegou a casa móvel, né, da filha e colocou no terreno dela.
e permanece lá. Ela disse que algumas vezes entra nessa casa para tentar se conectar com a filha de alguma forma, mesmo sabendo que coisas horríveis aconteceram lá dentro, né? Então tem imagens da Arlene entrando no trailer, no documentário, inclusive no quarto, assim, tem algumas coisas que estão reviradas, mas eu acredito que não tem a ver com o crime em si, é porque fica ali, né, armazenado. Então ela mantém esse trailer. Ela diz que conversa com a filha várias vezes também, quando ela vai na casa ali, né, nessa casa móvel / trailer. Ela fala com a filha dizendo que finalmente eles conseguiram a justiça para ela. Ela fala de tudo que ela perdeu, né, junto com o desaparecimento da filha, né, o que aconteceu com ela. Ela disse que ela poderia estar aposentada, curtindo os netos e curtindo a filha que ela tanto amava, e isso foi tirado dela. Quando ela é questionada sobre o corpo, né, que não foi encontrado, ela disse que a Lori está no céu, e isso basta. Depois que o julgamento aconteceu, aí sim, aquele caso, quer dizer, eu acredito que até antes, assim, talvez já quando ele foi preso, né, quando o Rick foi preso, o crime que ele cometeu com 12 anos veio à tona, daí veio ao público mesmo, todo mundo ficou sabendo, e inclusive daí as 3 filhas do Ed, né, vieram falar na imprensa, falaram no documentário também. E elas trouxeram essa questão, assim, que as pessoas acreditam que crianças, que nem no caso do Rick de 12 anos, não podem cometer crimes violentos dessa forma. E elas queriam trazer isso, assim, de que as pessoas repensassem, que não é porque é criança que não vai fazer nada, né? Inclusive, até elas falam que ninguém deu muita bola, né? Inclusive elas também, né? Para os sinais que o Rick deu quando ele era mais novo, né, que ele roubava armas, que ele ameaçava, ninguém achava que ele fosse fazer alguma coisa. E daí elas falam também sobre as leis, né, porque se ele tivesse sido punido corretamente por aquele primeiro crime, a Lori provavelmente estaria viva, né? Ele não teria saído assim com 21 anos, com uma vida para viver, ele não tinha nenhum acompanhamento, não teve nenhum acompanhamento também, pelo que eu entendi, dentro desse reformatório, né? Então ele só ficou lá vivendo 9 anos, esperando sair, e quando saiu ele cometeu um outro crime. E não vamos esquecer que ele foi acusado de um outro crime, né, contra uma outra jovem, mas que não tiveram evidências, então não foi pra frente. Então é isso, assim, se ele fosse punido lá quando era criança, nada disso tinha acontecido depois. Então era isso que elas traziam à tona, né, essa discussão, assim, como fazer com esses casos, né, quando uma criança faz algo tão hediondo, assim, quando uma criança comete um ato tão terrível, o que fazer com essa criança, né? É claro que elas falaram muito do pai delas, né, do Ed, que era o padrasto do Rick, falando que elas perderam muito porque o pai era novo ainda quando ele morreu, então ele não acompanhou várias coisas que as filhas fizeram depois, elas perderam isso, e tudo isso pelas mãos de uma criança de 12 anos, e que isso não deve ser diminuído porque é uma criança de 12 anos. E aí elas falam que finalmente o Rick estava sendo responsabilizado pelo que ele fez, né, e infelizmente teve que outra pessoa perder a vida para que isso acontecesse. E uma das irmãs, né, a meia-irmã do Rick, ela meio que culpou o Estado, né, pela morte da Lori. Por causa das leis, né, porque ele não foi julgado como um adulto, porque essa limitação da idade é muito complexa e que as leis deveriam mudar e que os casos deveriam ser analisados caso a caso e não uma coisa generalizada. E elas também disseram que elas sentem muito pelo que aconteceu com a Lori e que todos os dias elas rezam para a família dela. E agora eu preciso falar do Peanut, né, que é esse cachorrinho que era da Lori, que eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar se perguntando, mas e o cachorrinho? E o cachorrinho? O que aconteceu com ele? Bom, depois que aconteceu tudo isso com a Lori, é claro que a Arlene ficou com o Peanut, né? Ela começou a cuidar do Peanut, até porque era uma maneira dela se sentir conectada com a filha, né? Já que ele era grudado com a Lori. Mas uma coisa, assim, que me deixou de coração partido foi que ela contou que vários momentos, né, durante esses anos que ela viveu com o Peanut, às vezes ela falava o nome da Lori, né? Às vezes ela estava conversando com alguém, falava o nome da Lori e imediatamente o Peanut vinha aonde quer que ele estivesse, ele vinha correndo porque ele achava que a Lori estava ali, assim, era essa a impressão que ela tinha. Toda vez que ela falava o nome da Lori, o Peanut, ele ficava atento, assim, tipo, como se ele estivesse perguntando, cadê ela? Onde que ela tá? Ela chegou? E a Arlene, ela disse que o Peanut nunca esqueceu da Lori, em momento nenhum. E isso
não me surpreende de maneira nenhuma, porque os cachorros são assim, né? Eles não esquecem nunca. E o Peanut, ele viveu com a Arlene até os 16 anos, então ele viveu até ficar bem velhinho, até que ele faleceu. E aí a Arlene, ela disse que ela nunca foi uma pessoa assim de cachorro. Ela nunca gostou muito de ter cachorro, mas aí quando ela teve o Peanut, né, depois de tudo que aconteceu, isso mudou na vida dela. E mesmo depois que o Peanut faleceu, ela adotou uma nova cachorrinha chamada Daisy, porque ela também sabia que esse amor que ela desenvolveu pelos cachorros faria a Lori sorrir. E depois que tudo acabou, assim, o julgamento, a sentença e tal, né? Ela disse que provavelmente a Lori estaria muito feliz no céu, junto com a família dela. E com isso ela estava se referindo ao Paul, né? O irmão da Lori, ao pai, ao Casey e ao Peanut, né? Que também já tinha falecido. Para finalizar aqui, eu só queria contar para vocês sobre o documentário que eu assisti, que entrevista o Ricky. Esse documentário é do 48 Horas e o Ricky fala sobre todo o caso. Eu não sei em qual período exatamente aconteceu esse documentário, né? Porque a gente aqui do Brasil às vezes tem acesso a ele bem mais atrasado. Eu não sei se foi no período que estava aguardando o julgamento, se já foi depois do julgamento, mas eu tenho para mim que foi depois já do julgamento, tá? Então, foi esse repórter, né, do 48 Horas, o nome dele é Peter Van Sant, que é o mais famoso aí que a gente assiste, né? Ele entrevistou várias pessoas do caso, inclusive a Arlene, né? Ela fala bastante, algumas imagens que eu usei aqui também. Ele que fala com as meias-irmãs e ele falou com o Ricky. E aí o Ricky começou a falar algumas coisas diferentes aqui, né? Porque ele gosta de mudar de opinião. O jornalista, ele pergunta pro Rick por que ele tirou a vida dos pais, né, da mãe e do padrasto lá quando ele tinha 12 anos. E agora a história é outra, completamente diferente, porque agora ele tá falando que ele sofria abusos da mãe, que a mãe era negligente e várias coisas nesse sentido. Inclusive o advogado do Rick falou em alguns momentos que o Rick foi uma criança negligenciada, foi abusada, que a mãe já estava no quarto casamento, que ela tinha outros 6 filhos, se eu não me engano, e ele fala num tom assim como se isso fosse um pré-requisito para ser uma péssima mãe, né? Eu achei isso um pouco horrível assim de ler, mas esse foi o tom que eu senti que o advogado estava falando, e que por isso o Ricky era essa criança assim mais rebelde, e que ele se ressentia que as crianças tinham várias coisas e ele não tinha, porque ele era pobre, que ele tinha que usar coisas usadas das meias-irmãs, ele não tinha nada dele, e que tudo isso foi escalonando até um dia que ele não queria mais ser abusado pela mãe, e daí ele tirou a vida da mãe, do padrasto e tudo mais. Só que é engraçado, né, gente? Eu não sei qual é a opinião de vocês. Isso pode ter acontecido? Pode, a gente não tem como saber. Mas eu acho muito engraçado se a gente for analisar exatamente o que o policial, né, quando abordou o Rick lá de 12 anos, o que ele fala. Ele disse que imediatamente o Rick disse, eles estão mortos, né? Eu matei os dois. E depois ele também dá um motivo muito simples, porque eu não queria me mudar, eu não queria mudar de escola e por isso que eu fiz. E eu não sei, pra mim, essa resposta dele, assim, tão imediata na hora ali, parece que aquela era a resposta verdadeira. E é claro que isso também foi investigado, né, essa questão dos abusos, e nada foi encontrado nesse sentido. Ninguém pôde dizer em algum momento que a mãe dele era uma mãe abusiva. Na verdade, as pessoas falavam sempre o contrário dela. Mas, enfim, pra mim, pelo jeito que ele respondeu naquele momento, parece que aquela era a verdade, realmente. Ele tirou a vida dos pais porque ele não queria se mudar. E também porque ele só começou a falar essa versão muito lá pra frente, quando ele já era adulto, quando ele já tinha feito o que ele tinha feito com a Lori. Inclusive, foi essa versão que ele contou pra noiva, pra Helena, né? Porque, pelo que deu pra entender, a noiva, ela começou a sair com o Rick e ela foi também pesquisar sobre o Rick na internet, soube do crime, foi questioná-lo, e aí ele falou, eu fiz isso, mas eu fiz porque eu era abusado, porque minha mãe fazia isso e aquilo, e ela entendeu a motivação dele, por isso que ela ficou com ele. Essa foi a versão que ele deu pra noiva. E é a versão que ele tá contando no documentário.
Ele também disse que ele jamais faria mal pra Lori, que ele não tirou a vida da Lori. E, inclusive, a noiva, ela fala até assim que o Rick seria a primeira pessoa a defender a Lori, a ajudar a Lori em qualquer coisa, que ele jamais faria nada de ruim com ela. Pra vocês verem, gente, quando uma pessoa é manipuladora, né? Porque o que ele fez com essa noiva aí, que aparentemente ainda continuou noiva dele depois que ele foi preso. Não sei nos dias de hoje. Mas depois que ele foi preso, ela ainda continuou com ele. Ele foi questionado, então, por que ele não falou na época, né, que essa era a motivação. E ele disse que era porque ele ficou extremamente envergonhado. Só que uma coisa que a gente vê um padrão aqui no comportamento do Rick, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas, por exemplo, quando ele tirou a vida da Lori, ele também tentou meio que sujar a reputação dela, né, falando que ela era envolvida com drogas, que ela vendia drogas, e começou a dizer também, né, que ela tinha relações sexuais com ele, várias coisas desse tipo, ou seja, tentando de uma certa forma difamar a imagem da Lori. E quando ele também tirou a vida da mãe, depois ele também começou a fazer a mesma coisa com a mãe, né? Tentar difamar a imagem da mãe, né? Então, pra mim, parece bem um padrão, assim como o padrão que eu falei que eu ia lembrar vocês no final do vídeo, que era o de ficar com o corpo ali 2 dias depois que tira a vida, porque foi mais ou menos esse tempo que ele ficou também com o corpo da Lori, acredita-se, né? Dentro da casa, porque não se sabe exatamente o que aconteceu dentro da casa. Mas acredita-se que ele ficou na casa ali por causa das questões do cachorrinho que eu falei pra vocês, né? Que ele tava bem tratado, bem alimentado, a gaiola tava limpa, enfim. E só para finalizar agora de verdade, gente, antes das minhas considerações finais, o que acredita-se que aconteceu na casa, né? Acredita-se que realmente ele deixou aquela carta de amor num dia que ele entrou na casa, deixou a casa lá. A Lori não gostou disso, não gostou dele entrar na casa sem autorização dela e também não gostou do teor da carta. Ela já tinha deixado claro que não teria nada além da amizade. Ela pede a chave, né, para que ele devolva a chave para ela. Ele fica revoltado com isso, ele finge que vai devolver a chave para ela, né? Então ele está lá naquele sábado, teoricamente, para isso, para devolver a chave, mas ele tinha outros planos. Então, quando a Lori liga para a amiga, né, às 6:30 da noite, o Rick está na casa, é por isso que a amiga ouve a voz do Rick, né, no fundo. Depois disso, a Lori sai pro mercado e o Rick provavelmente também saiu da casa. Só que o Rick, de alguma forma, ele sabia que a Lori ia voltar, até talvez o cachorro, ou talvez ele tenha especulado com ela alguma coisa, se ela iria voltar do mercado. Então, o que acredita-se é que quando a Lori voltou, o Rick já tinha arrombado a casa, estava esperando ela do lado de dentro da casa. A Lori entra e ele a ataca. Ele provavelmente lutou com ela ali na entrada da casa, arrastou ela pro quarto, abusou sexualmente dela, usou o fio de telefone que ficava no quarto, que eu falei pra vocês, né, aquele que ficava bem comprido, provavelmente usou ou pra amarrá-la ou pra já estrangulá-la ali, como ele mesmo disse para aquele colega de trabalho, né, que ele fez. Depois disso, não se sabe o que ele fez com o corpo, né? Mas de alguma forma ele se livrou desse corpo e depois ficou ali na casa para tentar limpar alguma coisa. Por isso que ele tinha todos aqueles produtos de limpeza no carro e ele não conseguiu limpar tudo porque alguns vestígios ali foram encontrados. Tem uma coisa que eu acho curiosa, é porque ele não tentou limpar a cena do quarto, né? Porque lá foi encontrado o sêmen dele. Eu não sei se ele não pensou nisso nesse momento. Porque ele levou, por exemplo, uma almofada do sofá, que possivelmente estava suja de sangue. O fio de telefone provavelmente ficou no corpo da Lori, porque ele nunca foi encontrado. Acredita-se que ele usou uma das latas de lixo que eu falei para vocês que a Lori tinha do lado de fora da casa para transportar o corpo. E colocou em algum lugar que, infelizmente, a gente não sabe até os dias de hoje. Durante esse tempo que ele ficou resolvendo tudo isso, ele continuou cuidando do Peanut, né? Ele deu comida, ele limpou tudo, até porque ele estava limpando a casa mesmo, né? Então é por isso que o cachorro estava bem tratado quando ele foi encontrado na terça. E agora, finalizando realmente, gente, com as minhas considerações finais, para mim é um caso que teve muita negligência, né? Da gente saber que o caso estava ali resolvidinho, né? Basicamente resolvido, digamos assim, dentro de envelopes selados que nunca foram abertos, né? Durante anos, ninguém foi lá olhar esse caso novamente. É muita negligência, assim, é muito assim, não estou interessado, né? Isso irrita muita gente. Essa questão dele ter cometido um crime tão bárbaro quando era
novo, né, quando eu tinha 12 anos, e como isso foi tratado. Eu não tenho muito como falar sobre isso, porque eu não sei exatamente as leis daquela época no estado do Alabama, né, mas aparentemente as leis foram cumpridas, né? Apesar de que a gente queria que ele tivesse sido libertado com uma liberdade condicional, com acompanhamento, talvez ele tivesse que voltar até o reformatório alguns dias, algumas coisas assim, mas eu não sei realmente se existem essas possibilidades, então não tem muito como a gente falar aqui. Mas que realmente revolta, né? A gente saber que uma pessoa que cometeu um crime tão terrível lá no passado, teve a chance de cometer outro crime quando ficou adulto, né? Isso é muito revoltante, realmente. Eu quero muito saber as percepções de vocês sobre esse caso, o que vocês acham de todo ele, o que vocês acham que realmente aconteceu na casa. Se vocês acham que ele é culpado, pode ser que tenha alguém que ache que ele não é, né? Que ele foi incriminado, que evidências foram plantadas, mas eu acho difícil isso acontecer, né? Mas se você tem essa opinião, por favor, deixe nos comentários também. Quero muito saber, gente, a opinião de vocês. E por fim, eu não tenho muito o que falar desse caso, porque se eu começar a falar, vocês já sabem, eu vou começar a me emocionar, porque tem muitas coisas que eu me relacionei nesse caso. O amor pelo cachorrinho, o amor da mãe dela, assim, várias coisas. Então eu não posso ficar falando muito. A única coisa que eu queria muito era poder dar um abraço nessa mãe. Porque ela perdeu tanta coisa, gente, tantas pessoas, assim, e ela continuou lutando, ela continuou forte, ela continuou se apoiando nas pessoas que amavam ela. E ela disse, inclusive, no documentário, que o que manteve ela foi a fé, a família e os amigos, né? Então, assim, ainda bem que ela tem tudo isso, assim, para que ela continuasse a vida dela, assim. Eu só queria dar um abraço nessa mulher, gente, sério, porque eu fiquei muito comovida com tudo que ela aguentou, né? Enfim, não vou mais falar, quero muito os comentários de vocês aqui embaixo sobre esse caso. E é isso pro caso de hoje, muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu achava que ficaria, mas eu espero que eu tenha contado ele de uma forma clara pra vocês, que vocês tenham entendido tudo. Desculpa alguns momentos aí que a minha emoção fala um pouco mais alto. Quem me conhece sabe, né? Não vou mais esconder esse meu lado. Na verdade, eu nunca tentei esconder, mas eu preciso dar uma segurada, né? Porque senão, gente, não sai vídeo, só sai chororô. Eu me emociono muito mesmo, eu choro fácil mesmo, não me arrependo. Eu gosto de ser essa pessoa sentimental e emocional. E é isso. Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela para vocês. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Beatriz Sader e Patrícia Carvalho, muito obrigada. Membros patrocinadores aqui do canal, obrigada mesmo por esse apoio. Se você quiser fazer parte dos membros, já sabe, tem um link na descrição, tem um link de formulário de sugestão de casos. Tem minha caixa postal também. E será que com esse vídeo aqui indo pro ar, será que a gente já bateu 90 mil? Porque eu estou gravando aqui, tá quase. Será que a gente já bateu 90 mil? Ai, vamos entrar na reta final, hein, gente? Muito, muito obrigado sempre. Todo mundo que tá aqui, um beijo no coração de todo mundo. Se cuidem, boa semana. E a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau.